Eu desafio você passar, assim, 2, 3 semanas olhando a biblioteca de anúncio e você não encontrar um padrão. Impossível. Você vai encontrar um padrão e você vai ver o que funciona. Muitas pessoas precisam escalar a equipe pra poder crescer. E a gente nunca precisou disso. A gente bateu 1 milhão no dia, nós duas. Quando você entra nesse mercado, não tem problema você errar, mas você tem que errar rápido pra você acertar rápido também. Enxerga o que as pessoas fazem e não o que elas falam. O que os grandes players do mercado fazem hoje? A maioria são produtores. Então é aí que tá a verdadeira escala do mercado americano. Fala pessoal, tá começando mais um podcast aqui no YouTube e no Spotify. Se você já tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify, salva essa playlist. Inclusive, não só isso, você pode comentar também aqui no Spotify, arrasta o dedo pra baixo que você vai conseguir comentar aqui embaixo. E pra mim é muito importante saber o que você tá achando desse episódio e principalmente, se você tem algum feedback ou até mesmo alguma sugestão de quem que a gente pode receber aqui no programa. E olha, outra coisa, se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente, senta o dedo no like para eu saber que você tá gostando desse episódio e comenta aqui embaixo qual foi o insight que você mais gostou desse episódio aqui. Mas olha, sem mais delongas, que as minhas convidadas estão no mercado digital há pouquíssimo tempo. Em menos de 2 anos, elas já faturaram mais de 10 milhões de reais e elas saíram do dropshipping e foram pro Nutra na gringa e tiveram muito resultado e com isso resgataram a recompensa de 2 milhões de reais aqui na Catpanda. E aqui nesse programa do PandaCast, nesse episódio em específico, elas vão contar tudo pra você que elas fizeram, a trajetória, o que elas pensaram em construir. E agora eu apresento a vocês, com vocês, Janaína Baques e Gabriela Govo. Prazer ter vocês aqui, gente. Prazerzão, Felipe. Prazer Muito nosso, legal Felipe. estar aqui. Queria agradecer de antemão a presença de vocês, principalmente parabéns por terem resgatado essa recompensa. E principalmente, o ponto que eu acho que é o mais legal. Quem que era a Janaína? Quem que era a Gabriela antes de entrarem no digital? Se vocês puderem contar pra nós como que foi esse desenrolar de vocês, como que vocês foram se tornar sócias, como que, de fato, vocês encontraram o digital e mudaram de vida. O que vocês faziam antes? Qual cidade vocês nasceram? Então, se vocês puderem, quem que quer começar? Eu acho que eu posso começar, que foi a pioneira nessa história. A gente morava na Nova Zelândia quando tudo começou. Lá eu era diretora de marketing. A Jana trabalhava em construção, né? E basicamente sempre buscando algo para crescer, para enriquecer. E eu já trabalhava com marketing, gostava muito, mas nada comparado com dropship, Nutra, Info, que é o que a gente faz hoje, o Nutra especificamente. Então, basicamente olhando para o que eu poderia fazer para ganhar mais dinheiro, para escalar. E eu sempre me perguntava e ficava buscando o que eu poderia fazer. Até que um dia eu fiz um cálculo muito básico do tipo assim, cara, quando que eu poderia ficar rica de verdade? Quando que eu poderia ficar milionária? E aí eu percebi que eu ia demorar, tipo, uns 30 anos pra fazer o que eu gostaria de fazer, ser milionária. E eu vi no digital uma oportunidade. E aí comecei a estudar, entrei pelo dropshipping, comecei a estudar dropshipping, comecei a tentar uma loja virtual. E foi quando deu certo, fui umas vendidas, umas 2, 5, 10 vendas no dia, começou a dar certo. E eu comecei a mostrar pra ela, e pra uma amiga dela também, que tava na Nova Zelândia. Comecei a mostrar pra ela, do tipo, tô vendendo, tá funcionando, isso aqui funciona, olha só e tal. E aí ela pode até continuar de, tipo, não acreditou muito de que o digital funcionava, né? Eu já tinha acompanhado ali alguns youtubers que falavam alguma coisa sobre o digital, que faziam dinheiro com YouTube, YouTube Dark, mercado de afiliados, mas nunca tinha, de fato, entrado e entendido o que isso significava. Então, eu trabalhava no mundo físico, trabalhava numa obra lá na Nova Zelândia, era um prédio que tinha pegado fogo, eu trabalhava numa construtora, e eu era da parte da segurança no trabalho. E aí, conheci a Gabi, e ela falava muito de marketing, falava muito dessa questão de mentalidade de enriquecer. Curtia muita conversa, mas vivia lá no meu mundo do físico, né? E aí, quando ela começou a me mostrar essa coisa do dropshipping, do fazendo vendas online ali, e aí, no início eu não dei muita bola pra ela, ela mostrava tipo assim, olha aqui, fiz umas vendas, e aí pra mim era, sei lá, uma venda no dia ali, e aí até que um dia ela me mostrou, acho que o dashboard dela, assim, da Shopify, e ela tinha, assim, várias vendas. Eu não lembro o valor que ela tinha faturado, mas era bastante. Eu falei assim, não, peraí, você não me mostrou direito. Eu não tinha entendido que isso realmente tinha, assim, um volume. E aí, a partir disso, a gente começou a trocar ideia.
a gente fazer algo juntas. Uhum. E aí ela me introduziu ao mercado, me falou de pessoas, alguns mentores ali do Drop, que falavam sobre isso. Falou, dá uma olhada no YouTube, entende um pouco do mercado, bora fazer uma loja juntas. Sim. E aí a gente começou a trabalhar, assim, no... Eu tinha na cabeça de que eu sempre enxerguei padrão nas pessoas que tinham sucesso. E eu tinha na cabeça que padrão de sucesso era quem tinha um sócio. Então, na minha cabeça, eu precisava ter um sócio. E aí, eu fui buscando. Antes dela, busquei vários outros sócios pra... Eu fui a última opção dela. Pra fazer parte disso, eu achava que eu acreditava que eu precisava ter um sócio pra dar certo. E até que eu chamei ela. E sempre naquela coisa da mentalidade... eu lembro de ter assistido um vídeo da Corrida dos Ratos. Aquele vídeo que... clássico no metrô, rato pra o caramba. rato entrando no metrô, indo trabalhar e voltando. Aquilo me impactou de uma forma que eu falei, cara, é isso que eu vivo hoje. É essa corrida dos ratos que eu vivo hoje. E eu não quero viver isso. Quero buscar a tal da liberdade que a gente busca e que hoje a gente tem. E aí eu trouxe essa ideia pra ela e ela topou fazer a loja juntos. E sem conhecimento nenhum do marketing, assim, e a gente aprendeu totalmente do zero. E a gente embarcou nessa juntas. A gente embarcou nessas juntas, mas eu sempre digo... Ela fala assim, nossa, você foi muito corajosa de ter acreditado em mim. E eu falo pra ela, não, corajosa foi você que entrou nesse negócio com alguém que não sabia de nada, né? Porque eu ainda entrei com alguém que tinha aí feito algumas vendas, tinha algum resultado, conhecia do mercado. Quando eu entrei, eu tava assim, 0, não... Até brinquei. Hoje em dia, eu cuido de toda a parte de gestão de tráfego. Quando a gente começou, eu não sabia nem achar onde que era o gerenciador de anúncio do Facebook. Eu não sabia onde ficava esse botão, né? Então, assim, comecei do 0 mesmo. E na época ali que a gente começou, a gente ainda trabalhava. A Gabi ainda trabalhava ali na empresa, fazendo esse marketing tradicional. E eu ainda trabalhava na obra. E eu acho que a gente ficou... Do momento que a gente começou, tomou a decisão de trabalhar juntas, a gente ficou, acredito, em torno de 1 mês no nosso trabalho tradicional. E a gente percebeu que fazer somente ali algumas horas no período da noite, depois do trabalho, era muito devagar. E o que a gente enxergava no mercado era que existia algo validado ali. Muitas pessoas com muito resultado, pessoas que mudaram a vida dentro do marketing digital. E a gente falou, bora! Bora se demitir, bora dar o all-in. A gente não foi assim tanto na loucura, porque a gente tinha um dinheiro guardado, a gente ganhava em dólar, então existia um certo conforto nesse lugar. A gente falou, foi assim, um domingo de manhã, a gente se olhou e falou, tá muito devagar, bora botar pressão, bora se demitir. E aí na segunda... Isso é legal pra falar com quem tá de casa, que tá com dúvida de sócio ou tem um sócio. Acho que antes de qualquer skill, você precisa procurar um sócio que tenha uma mentalidade com o propósito que você tá buscando. E eu acho que isso que a gente se juntou e deu muito certo. A gente tava com a mentalidade de prosperidade, de enriquecimento, de ser pessoas melhores. E fez com que o negócio desse certo antes de fato, aprender o Direct Response, que é o que a gente faz hoje. Caramba, e eu vejo que a transição que vocês fizeram pro Drop, pro Nutra, é o que muitas pessoas que assistem a gente estão me pedindo ultimamente. Porque, de fato, a galera sempre fala assim, pô, vocês da Cartipanda sempre falaram de e-commerce e agora do nada entrou esse mercado de Nutra. E Nutra na gringa, eu não falo inglês e eu não sei nem como que eu faço para vender Nutra. Como que foi essa transição para vocês, essa parte de migrar? Porque a minoria das pessoas que roda Drop faz uma VSL. Pensa em, tipo, na estrutura de uma VSL com lead, história e tudo mais. Então, qual foi o pontapé inicial? Tipo, como que vocês encontraram o Direct Response? Qual foi a chavinha, tipo, o Drop tá devagar, tipo, ou não vou ter o resultado que eu espero no Drop, pensando em, tipo, no que você falou, que eu quero ser milionária, então o Drop não vai fazer isso no curto prazo. Então, você, de fato, o que passou pela cabeça de vocês? Qual foi o fator decisivo? E o que vocês deram de passo inicial para migrar do Drop pro Nutra? Acho que um ponto que tu mencionou foi essa vontade da gente enriquecer, de ser milionária e atingir isso num prazo relativamente... O sonho que a galera do digital vende, né? Você crescer rápido. E a gente analisando o mercado, a gente percebeu que existia algo diferente nas pessoas que faziam direct response. A gente percebeu, pô, parece que a escala desse mercado é maior do que a de dropshipping.
era o que a gente enxergava de padrão nas pessoas. Parecia haver pessoas mais bem-sucedidas dentro do mercado de direct response. Foi aí que a gente começou a se alimentar, assim, tentar entrar em bolhas, conhecer do mercado e iniciar essa migração. A gente não migrou imediatamente para o Nutra, para o mercado de Nutra, a gente começou com o infoproduto. Então, a gente consumiu ali algumas mentorias, até o Saraiva, que teve aqui no podcast esses tempos, foi o nosso primeiro mentor. A gente fez uma mentoria individual com ele e a gente também fez uma mentoria do Igão. Foi ali que a gente passou a consumir conteúdo sobre o mercado e decidiu fazer a nossa primeira oferta. E aí foi no ano passado, ali, início do ano passado, janeiro, a gente lançou a nossa primeira oferta de infoproduto, enquanto a nossa loja de drop ela ainda existia. Então a gente fez uma migração enquanto a gente ainda rodava a nossa operação de drop. Quando a gente acertou a oferta, que foi... a gente acertou a primeira oferta, então a gente imediatamente enxergou essa escala. O que a gente fazia de lucro em um mês de dropshipping, a gente fez em um dia. E aí a gente falou, tá, existe algo diferente nesse mercado. Vamos tomar uma decisão aqui. Fora que é relativamente muito mais fácil você trabalhar no direct response do que o drop em si. Então, o drop foi uma escola. Eu imagino que você, do outro lado, que faz drop, imagina qual é o processo de aquisição de cliente e levar esse cliente para a esteira, recorrência, suporte, LTV. Isso existe também no direct response, mas é muito mais tranquilo do que no drop. Então, o drop foi uma escola pra gente, e quando a gente entrou no direct response ali pelo info, que foi a primeira porta de entrada, foi muito mais tranquilo do que todo o trabalho que a gente tinha no drop. E a gente viu, poxa, a gente tem uma escala muito mais violenta aqui, com menos esforço. Então, é uma outra sacada também que eu vejo que... tem muitas pessoas falando sobre aquele poder da única coisa, né? Você focar na única coisa. O que é bom, porque te traz uma consistência naquilo que dá certo e que funciona para você. Mas o mercado do digital, ele é muito volátil. E ele muda muito rápido. E se você não acompanhar essas tendências, você fica para trás. Então, eu acredito que ali a gente começou no drop, acompanhou a tendência do infoproduto, entrou no infoproduto, acompanhou a tendência do Nutra, entrou no Nutra. Então, você precisa também ter esse jogo de cintura para estar entendendo qual é o movimento do mercado. E tem uma máxima, né, que eu acredito muito, que é você fazer o que as pessoas fazem e não o que elas falam. Então, a gente observa muito o que as pessoas estão fazendo, o que o mercado está fazendo, qual o movimento. O PandaCash era só drop, agora tá Nutra. Será que tem um movimento por trás disso aí? Não é por acaso. Então, a gente tem essa sagacidade de estar sempre observando o que está acontecendo. E isso é muito importante até para o telespectador, para você que está em casa, ou está treinando, está no carro, que está ouvindo a gente agora, entender de fato que, como a gente é uma plataforma, teoricamente a gente sempre vai estar trazendo quem está faturando mais. E o pessoal do Nutra resgata a recompensa do podcast assim, tipo, 2 dias. 3 dias. Às vezes uma pessoa que roda drop ali... Tá brincando lá de resgatar a recompensa, exato. né? E vocês mesmos estão quase resgatando a BMW. Não sei se até o momento que esse podcast sair, vocês já vão ter resgatado. Sim. Então, o ponto que eu vejo é o nível de faturamento muito alto, que assusta até quem é do drop. E pode até parecer meio que é mentira, porque eu já vi gente fazendo 1 milhão dia. E, tipo, tem gente no drop que fatura 1 milhão por mês. E ainda é muito resultado pra quem tem drop. Sim. E pra Nutra é tipo, 1 milhão dia. Caraca, tá escalado. Tipo... Pode fazer mais. Né? Caraca, tá escalando E claro, na verdade é porque tá em dólar, né? A pessoa faturou ali de seus $200 mil, mas mesmo assim, né, gente? Tá, esse é um ponto. A gente, quando começou no infoproduto, a gente focou muito no mercado brasileiro. A gente rodava no Brasil, então você fazer 1 milhão no mês era algo muito... Extraordinário. Brasil era algo, assim, você tava escalado nessa oferta. Aí a gente chegou a fazer Nutra no Brasil já. A gente chegou a rodar a oferta de Nutra no Brasil. E ali também, você tá falando em real. Então, a escala não era tão agressiva como o que é hoje o Nutra na gringa. Então, quando a gente lançou a nossa primeira oferta de Nutra na gringa, final do ano passado ali, finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente só foi perceber o nível da escala quando a gente colocou a oferta no ar. E no teste de criativo, a gente já tava praticamente batendo R$100 mil no dia. A gente falou, não, isso aqui tem uma escala muito absurda. E aí você vai sentindo o que é a escala de game, verdade, né? O game. Sim. E aí você percebe, tipo, 1 milhão no dia não é algo tão... Ele é extraordinário, obviamente que sim.
Mas você pode fazer com constância, você pode atingir esse valor também. Você pode, talvez, ultrapassar isso, fazer 2, fazer 4. Tem gente aí fazendo 4, pelo que eu ouvi falar. E o principal ponto que eu acho interessante trazer pra gente é se você for ver a timeline, assim, do que aconteceu na nossa história, assim, dentro do marketing digital. A gente passou uns 3, 4 meses ali no Drop, entrou no infoproduto ali em janeiro de 2024, e aí passou mais uns meses e agora no Nutra, né? A gente sempre foi muito intensa. Então, eu converso com muitas pessoas do digital e acaba, tipo, pô, será que eu deveria fazer? Será que eu posso começar? A gente não, é tipo, é agora, é o time. Então, intensidade distorce o tempo. E foi isso que aconteceu com a gente, assim, sempre botando muita intensidade no que a gente estava disposto a fazer e tendo resultados muito rápidos. Eu vejo muito isso. Mais do que o normal. Porque a maioria das pessoas, às vezes, tem amigos, tem até gente que eu conheço que, pô, tá 1 ano e meio no Drop, assim, tentando dar certo, pedalando, patinando, tipo, não vê lucro, tá sempre no break-even. E aí, mano, às vezes é só ela dar uma olhada pra outro mercado, fazendo o que ela faz também, porque o Drop tem aquilo, né? Tem Reclame Aqui, tem suporte no WhatsApp, tem suporte no e-mail, tem suporte no Instagram. Sim. Então, tipo, isso também desgasta. A pessoa já tem que contratar alguém pra isso. Uhum. No Nutra, tem essa parte de custo também de atendimento, suporte, ou é reduzido? Como que funciona? Comparando Nutra e Drop, quais são as principais diferenças, tanto na parte de suporte, na parte de tráfego, na parte da venda em si, que tem a Pre-Sell, tem a VSL, tem a TSL, que tem gente que usa também. Então, quais são as maiores diferenças que vocês veem, assim, tanto você para poder falar na parte de copy, da estrutura, e você na parte de tráfego? Eu acho que em termos de estrutura, o Drop ele é muito mais complexo. Eu vejo que uma demanda de pós-venda é muito maior. Uhum. Mas em termos de persuasão, copy, a VSL ali no Direct Response, ela é mais... Ela te pede mais. Ela pede mais da copy, ela pede mais da persuasão, da estrutura invisível que você precisa ter dentro de uma VSL. Então, é basicamente essa diferença, assim, que a gente enxerga entre o Drop e o Direct Response. Mas, no geral, eu sempre falo que quem vem do Drop é muito capaz de fazer o Direct Response porque é muito mais simplificado. Não diria que é mais fácil, mas é mais simplificado. E é uma máxima também que eu trago do tipo assim, cara, se você tá no Drop e tá dando errado, você vai pro infoproduto, tá dando errado, vai pro Nutra, tá dando errado, a culpa é sua. Porque tem eu e a Jana aqui que deu certo, tem outros podcasts de big players aí que estão dando certo. Então, se você tá fazendo errado, existe algum padrão dentro da sua operação que tá fazendo dar errado. Então, assim, existe um padrão a se seguir que faz dar certo. E eu não diria que o Nutra, meu Deus, é a máxima do mercado hoje. Eu vejo que é uma grande oportunidade, que muitas pessoas poderiam estar olhando para esse mercado, mas todos funcionam. Conheço gente do e-commerce que fatura muito bem, gente do Infoproduto Brasil também que fatura muito bem. Então, todos funcionam, mas com a sua especificidade em cada processo, sabe? E qual a diferença que você vê principal, assim, de Drop, Nutra, tanto na parte de tráfego ou no que você vê, assim, tipo, de maiores diferenças pra você como gestora? Eu acredito que a principal diferença é no Drop a gente trabalha muito branding, né? Você precisa, como você mencionou ali, Instagram, tem que estar respondendo a galera no Instagram, no Reclame Aqui, você precisa trabalhar a imagem da sua empresa. Enquanto no Direct Response, não. Você tá fazendo venda para público frio. Você não tem Instagram, você não tem um site da sua empresa, você não tem um Reclame Aqui. Então, você não lida com essa parte do suporte. Existe o suporte do e-mail, num nível bem mais baixo. Então, a demanda em si que gera para você lidar com os clientes do pós-venda é bem menor e para um volume de vendas mais alto. Então, isso ali é quase, para quem vem do Drop, praticamente anula esse serviço. E isso é muito bom, porque quando você tá no operacional e você é o dono da operação, e você sente esse peso do suporte ao cliente, do Reclame Aqui, do Instagram, de tá tendo que melhorar ali a imagem da sua empresa, é pesado, te dói, assim, você fica, pô, sei lá, tô escalando algo e talvez, pô, não tô gostando, não tô curtindo disso. E quando você não tem que lidar com essa parte, é muito mais leve a operação. Então, eu acho que o Direct Response traz uma leveza pro que você faz, fora a escala que acaba sendo mais alta também. E vocês veem que a margem de entrada, assim, vocês, se estivessem começando hoje, vocês prefeririam, teoricamente, fazer o quê? Ter começado de novo com Drop, ou começar como afiliado, começar como produtor, mas com caixa mais alto? Vocês acham que pra pessoa que não tem caixa, começa como? E pra pessoa que tem caixa, começa como? Pra pessoa que não tem caixa, eu começaria provavelmente no mercado de afiliado. Porque
você não precisaria lidar com produção de oferta e nem fazer o pagamento inicial da primeira leva de produtos. Eu acho que isso avulta muito para quem está começando. Você tem pouco caixa, você precisa errar, você vai errar. Então, não é legal que você tenha que ter um custo operacional muito alto no início. Então, eu acho que o mercado de afiliados, ele, de fato, é o caminho mais fácil para alguém que está começando do zero com pouco caixa. Agora, se você já tem um caixa mais alto, e aí a gente já vai estar falando de um caixa de pelo menos uns 50, 100 mil. 50, 100 mil reais para você ter margem para errar também. Porque, exceto que você seja muito brilhante. Isso levando em consideração tem uma sortezinha ali. Isso levando em consideração que a pessoa não tem tanto background dentro do digital, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu faria é sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque foi o processo que a gente levou, né? A gente entrou no Drop, a gente errou muito no começo. A gente passou, acho que um mês, 2 meses errando sem ter resultado nenhum. Aí a gente foi pro Infro. A gente teve o privilégio de acertar de primeira, muito pelo nosso esforço, mas também pelas pessoas que passaram pela nossa vida, que um dos que a Jana falou foi o Saraiva. Ele trouxe um conhecimento de escala, assim, absurdo. O Igor Neves, ele trouxe também vários insights ali de oferta. A gente teve a sorte também de encontrar o Filemon no meio do caminho. E aí também trouxe outros insights, assim, que fez uma curva de aceleração, assim, na nossa escala absurda. Então, assim, foram vários elementos. É muito difícil dizer, tipo assim, o que é o game change, né? Porque foram vários elementos que foram trazendo essa curva, mas o que eu faria hoje era... Eu prestaria serviço, eu procuraria aprender com outras pessoas, mas, assim, um pequeno tempo possível, assim, tipo, 3 meses, 4 meses para eu aprender. Não passaria muito tempo também só estudando e aprendendo, porque eu acho que isso a gente precisa da prática. Então, eu passaria 3 meses ali tentando aprender um pouco de tudo ali dentro de uma operação, prestando serviço. E aí eu colocaria em prática, como a Jana falou, começaria pelo afiliado e depois iria direto para produtor na gringa. Eu sou muito o skin the game, então eu gosto do risco. Quanto maior o risco, para mim, melhor. Eu acredito que quanto mais você bota all-in nas coisas, mais você leva a sério as coisas. Se você fica meio assim, não sei se vou fazer isso, mas eu tenho um outro trabalho, vou fazer aquilo, mas... Então, eu acho que não funciona muito bem. Então, eu prefiro ser o all-in. E não tem como dar errado, cara. Se você entra com a mentalidade de fazer dar certo, é o que vai acontecer. E o ponto da velocidade, ele é muito importante. Então, quando você entra nesse mercado, você não tem problema você errar, mas você tem que errar rápido pra você acertar rápido também. Porque a gente testa aí criativo, testa oferta e nem tudo dá certo. Só que com mais rápido a gente erra, mais rápido a gente tá pertinho aí do pote de ouro, da BMW, do que quer que seja o prêmio que você tá tentando conquistar, ou o faturamento que você quer chegar, ou a vida, o que você tá querendo mudar na sua vida, né? Então, a velocidade... É aquilo que dizem, né? O dinheiro gosta de velocidade. Então, é acelerar. Não tenho nada de caixa, vai fazer serviço. Faz um caixa o mais rápido que você puder. Pega o máximo de conhecimento que você puder. Entra no mercado do jeito mais safe que for, então, como afiliado. E assim que você puder, joga o jogo dos grandes, que é o de ser produtor. E aí entra também o ponto que a Gabi falou de enxerga o que as pessoas fazem e não o que elas falam. O que os grandes players do mercado fazem hoje? A maioria são produtores. Então, é aí que está a verdadeira escala do mercado americano. Então, esteja nesse lugar o mais rápido que você puder. É muito fácil o pessoal virar e falar assim, vários já falaram aqui no podcast, vários produtores viraram e falaram, o afiliado às vezes ganha muito mais do que eu. Às vezes o copywriter tá ganhando muito mais do que eu na porcentagem. Eu já fiz essa Falou conta. O produtor de Rolex aqui no... O produtor de Rolex e tal. Eu já fiz essa conta várias vezes, assim, cara, eu acho que tem alguma pegadinha, eu acho que o afiliado tá ganhando mais que a gente já fez a conta e não bateu. Eu falei, porra, tem alguma coisa que a gente tá deixando passar que eu não tô vendo. Aquele medo, assim, você fica ouvindo a informação e falando assim, será que eu tô perdendo alguma coisa? Tô perdendo dinheiro, algum dinheiro aqui que eu não tô vendo escorrer pelo ralo? E a gente falou, não, realmente a gente tá ganhando bem mais que um afiliado, não temos um problema aqui. E eu vejo que esse ponto, até que vocês comentaram da questão de quanto de caixa iniciar, quando a gente tá falando de drop, gente, eu comecei no drop em 2019 e 20, eu comecei com 300 contos. Então, tipo, antes dava pra você fazer essas coisas, sabe? Porque eu comecei acertando muito o tráfego orgânico, fazendo Instagram e tudo mais, e era o meu core na época.
Agora, quando a gente tá falando de direct response, claro, até pro drop hoje, o ideal seria pelo menos 5 mil reais ali pra começar no drop. Uhum. Agora, pra direct response, 50 a 100 mil reais. Eu imagino que a pessoa que tá assistindo a gente agora, tá ouvindo a gente, ela deva pensar, pô, mas eu vou pegar 50 mil reais, 100 mil reais, eu vou testar o que com isso? Por que é tão caro? Quais são os custos que vão justificar eu iniciar de fato nesse mercado com esse nível de caixa inicial? Então, vocês conseguem passar pra gente qual que seria um valor ideal? Quer dizer, claro, vocês passaram um valor ideal, mas qual que seria a distribuição ideal? Para que seria esse dinheiro? Quais são as primeiras etapas para a distribuição dessa grana? Para você ter um fornecedor, para você ter um produto próprio, você vai, no mínimo, colocar na mesa 6 mil reais, que seria ali $1.000, para um fornecedor falar com você e passar a te atender. Então, esse é o seu primeiro investimento. E aí, uma vez que você produz a sua oferta, e aí a produção da oferta em si, aí vai depender o quanto você está disposto a gastar. Você pode gastar 30, 50 mil reais numa oferta, ou você pode você mesmo fazer com inteligência artificial e ter um gasto mínimo, assim. E só um adendo, ser muito inteligente também de olhar o mercado, né? Não vou criar uma oferta do nada num nicho extremamente inexplorado. Não, eu vou olhar na biblioteca do Facebook, eu vou ver o que está funcionando, vou ver o mecanismo que as pessoas estão usando, vou estudar essa VSL, vou entender o que está acontecendo no mercado para depois aplicar o que realmente eu quero fazer, o nicho que eu quero fazer, né? Vamos dizer que você ali investiu, então, produto em torno de 6 mil reais, faz aí uma oferta com uns 4 mil reais, grava ela em um estúdio, manda para um editor editar sua VSL para ficar legal já de primeira. E aí o maior custo, ele tá no tráfego, no teste de anúncios. Hoje, uma venda, o ticket médio aí dos Estados Unidos, ele é acima de R$1.000. Ele é acima de R$1.200, na verdade. Então, para você testar um criativo, você precisa, no mínimo, gastar o seu ticket médio. E aí... a gente chegou a fazer esse cálculo na primeira VSL que a gente testou. Quanto mais ou menos a gente precisaria testar para validar a primeira oferta. Então, quando a gente entrou no Nutra, a gente testou a primeira oferta, a gente errou a primeira oferta. E aí, para a segunda oferta, a gente começou a fazer um cálculo, tipo, ok, a gente não pode permanecer... É muito difícil quando você lança uma oferta e ela não encaixa de primeira. E aí, você não sabe exatamente o que tá errado. É o criativo, é a minha lead, é o fechamento, o que eu preciso mudar e tal. Então, a gente fez um cálculo que, basicamente, é de gestão de tráfego, do que a gente precisaria ter para testar uma oferta. Então, a gente testa aí pelo menos uns 10, 15 criativos, né? Isso, a gente faz uma leva de... Tenta fazer pelo menos 15 criativos por oferta. Você vai gastar, no mínimo, R$1.000 por criativo. E quando você testa no Facebook, o Facebook tem uma variável bem chata, que é a conta de anúncio que não performa. Então, você nunca vai lançar uma oferta só em uma conta de anúncio. Então, você vai lançar em 2, 3... Quanto mais dinheiro você tiver, mais conta de anúncio você vai testar. Então, digamos que você vai testar de 2 a 3 contas de anúncio. Com 15 criativos, você tá falando aí de uns 30 mil, 45 mil reais de teste de criativo. Então, esse é o seu maior custo no início. Aí, considerando que você não faça nenhuma venda, você não acerte nada, você gastou ali já seus 50 mil errando sua primeira oferta. Acho muito difícil que você faça uma menos, oferta. talvez, porque você não vai deixar estourar esse orçamento. Se você não tá vendendo nada, provavelmente você vai... a pessoa não vai deixar a campanha ligada. Tá 10 dias, não pegou uma venda só. Não, mas aí o teste é uns 2 dias. O teste é 2 dias. 2 dias. É bem rápido. Tá. E, assim, é impressionante quando você vem no mercado de drop ou de infoproduto. De infoproduto e você vê que o dinheiro vai muito rápido. Você fala, caramba, peraí, o que tá errado? É a oferta, é o criativo? O que eu paro? Aí a gente faz essa análise. E se a gente vê que a oferta realmente está muito ruim, a gente vai parar tudo antes do teste chegar ao final. Mas é muito difícil que você faça 15 criativos e que nada saia nenhuma venda, que não retorne nada, só né? se for muito incongruente com o produto. Mas basicamente, qual é o caminho? Olhar o mercado. Hoje, dentro da nossa operação, eu todos os dias, as minhas primeiras horas do dia é olhar o mercado. Eu sei exatamente o que está acontecendo nos nichos que a gente trabalha. Então, eu tô toda hora olhando o que as pessoas estão lançando, qual é o mecanismo novo, o que está acontecendo, quais são os anúncios, quais são as ofertas. Olhar o mercado, decidir o nicho e o mecanismo que você vai usar. Feito isso, você vai criar a sua oferta e a partir daí você vai fazer pelo menos os 10, 15 criativos que você precisa fazer para essa oferta. Se você não tiver dinheiro para testar os 15, você vai testar os primeiros 5, os primeiros 10 criativos. E aí o teste que a gente faz é de 2 dias. E aí, muito rápido, a gente sabe se aquela oferta está validada ou não.
provavelmente no primeiro ou no segundo dia, se você não acertou na veia, você vai empatar essa oferta. E aí, quanto mais você vai testando, você vai descobrindo. Então, você testou 10, provavelmente 3 criativos vai fazer uma venda, vai fazer 2 vendas. Aí, esses 3 criativos você leva para uma pré-escala, e aí ele já vai te dar um pouquinho de ROI, um pouquinho de lucro, aí você leva para uma escala. Então, é uma construção também até você conseguir acertar, de fato, a oferta e entender o que está funcionando. E quanto que vocês colocam mais ou menos de orçamento, assim, nesses 2 dias? Qual que é o ideal de teste? Assim, quando vocês começaram, claro. Hoje em dia, eu coloco meio ticket, médio, por criativo, pra rodar por 2 dias. Por dia, pra rodar por 2 dias. Então, eu vou gastar R$1.000 em 2 dias por criativo, por conta. Tipo, se teu produto dá R$2.000 de ticket médio, você gasta 1.000 por dia. Isso, exatamente. Tá, então aí, nos 2 dias dá R$2.000. Vamos dizer que você tá começando agora, não sei o ticket médio, considera aí R$1.000 pelo menos. Roda ali R$500 por dia. E aí você vai ter a sua primeira base. O que acontece de vez em quando é que quando você tá com um orçamento menor assim, e aí a gente considera um orçamento baixo, você tá com R$500 por campanha, orçamento diário, é um orçamento baixo pro Nutra na Gringa. E às vezes ele vai vender. E aí quando você leva, aí você vai validar alguma coisa ali no seu teste de oferta e criativo. Você validou ali você rodou 10 criativos, validou 5, e aí você vai levar eles pra pré-escala. Eles venderam com pouco orçamento. E de vez em quando você leva pra pré-escala, você coloca um pouquinho mais de orçamento, você sai do 500 para um R$3.000 por dia. E aí aquilo já não engrena, a oferta já não aguenta o orçamento, o criativo não aguenta o orçamento. E aí que você sente se o que você tem na mão tá validado ou não. Nunca é no teste de criativo que a gente consegue definir que uma oferta valida ou não valida. É sempre nessa fase de pré-escala. Quando você coloca orçamento, de fato, pra ver se ela sustenta uma escala vertical. Exato. Aí você vai lateralizar o criativo, você vai colocar orçamento no criativo. E se ele não te traz volume de vendas, algo tá errado. E aí você precisa ter esse feeling, que não é feeling, na verdade, são números. É o meu criativo que não tá legal ou é a minha oferta que não tá legal? E aí eu falo... A oferta ficou no negativo, aquela oferta que teve um dia que fica no positivo, negativo, positivo, negativo. Provavelmente o teu problema tá na oferta. Agora se fica, tipo, empatado, tem um lucrozinho, aí quando eu tento escalar, o lucro diminui, provavelmente é criativo. E aí a gente consegue entender, tipo assim, ok, a oferta, ela vende, mas eu não consegui acertar um criativo que consegue me trazer uma escala vertical. E aí a gente começa a testar mais criativos. E quais foram os principais erros que vocês viram ali, se puderem citar, que vocês começaram a ter? Porque eu imagino que, como era drop, o nicho de vocês ali, vocês não tinham muita expertise de fazer VSL e tudo mais. Por isso que vocês foram entrar em mentorias, foram aprender mais, foram pro info também, aprenderam sobre info. Porque eu imagino que para quem é do drop, tem essa barreira de objeção, pô, vou vender um infoproduto, tipo, vou vender e-book, o que eu vou vender, sabe? Quem vai comprar? Exato, aí fala muito, pô, ninguém compra isso, sabe? Então, tem essa objeção da galera do drop e tem a objeção do pessoal do drop pra entrar no Nutra também. Isso, exatamente. Na verdade, essa foi uma objeção nossa quando a gente decidiu por drop. A gente olhou pro mercado e falou, existe aqui o mercado de info, existe o mercado de drop. Acho que é mais fácil o mercado de drop, porque existe um produto físico, existe uma loja que as pessoas enxergam. Eu acho que é mais fácil de vender. Foi essa mesma objeção que a gente teve em relação ao infoproduto e o mercado de direct response no início. E só mudou, de fato, quando a gente experimentou, botou pra jogo uma oferta e viu que, na verdade, as pessoas compram. E é isso aí mesmo. Provavelmente eu não compraria, mas existe quem compra e é pra essas pessoas que eu vou vender. E é louco porque eu sempre, quando eu faço algum tipo de pergunta assim pro convidado, eu falo assim, eu não fico mais de 2 minutos numa VSL se eu cair numa VSL. Só que, tipo, às vezes essa é a importância da copy. Mas é porque não é a tua dor. Exato. Porque se alguém virar pra mim... se você tivesse ali a dor, qualquer nicho que seja, a dor do emagrecimento, a dor, qualquer tipo seja de saúde, enfim, tu seria mais seduzido pela copy. Porque a copy é isso. É você falar o que a pessoa quer ouvir e ser persuasivo o suficiente para quando chegar no fechamento você conseguir fazer a venda. Então, existe todo esse fluxo poético, assim, para te levar até a venda no final de uma VSL. Tipo, se começasse agora a falar assim,
Você quer aprender a fazer mais de R$1 milhão a cada vídeo que você solta no YouTube, pode ser podcast, aí eu fico na VSL. Isso é verdade, o que você falou é verdade, porque a maioria das pessoas vêm e falam, pô, mas ninguém fica 20 minutos num vídeo. Mas o cliente reclama nos comentários do criativo que um vídeo é muito longo, mas provavelmente essa pessoa não é o cliente. Exato. Talvez seja por isso também, né? Exato. E até nesse ponto, quando a gente tá falando ali de leads qualificados, é obrigatório ter uma pré-sell. Se vocês puderem explicar para o pessoal o que é uma pré-sell, aonde vai essa pré-sell, porque tem muita gente que é do e-commerce. Então a gente tem que, de fato, explicar alguns termos para a galera, para eles irem se adaptando para essa parte de Nutra em si. Então, o que de fato precisa dessa pré-sell? É importante ter? Depende do caso? Qual que é a opinião de vocês nessa parte de etapas, assim? Olha, pra gente, a pré-sell, ela nunca funcionou. A pré-sell nada mais é do que uma página antes da VSL, onde aumenta o nível de consciência de quem está vindo para sua VSL. Então, o nosso processo, o nosso fluxo sempre foi criativo, VSL, checkout, venda. A gente traz muito esse nível de consciência no próprio criativo. Então, a gente tem uma estrutura invisível dentro do criativo, onde a gente percorre ali, chamando a atenção, captando a atenção da lead, já nichando para o que a gente quer. Então, a gente não fala de uma maneira muito esbrangente. O nosso stop scrolling, que nada mais é do que faz a pessoa parar para assistir o teu criativo, sempre trazendo alguma coisa que a pessoa gosta. Então, a gente tenta visualizar não só o nicho em específico, mas de forma genérica do que a pessoa gostaria de ver. No caso, se a gente faz emagrecimento, a gente coloca algum tipo de comida gostosa, coisas bolo de brigadeiro. coisas que pessoas que querem emagrecer, mas sentem atração por outras coisas. Então, a gente sempre tenta nichar e a gente faz uma mini VSL dentro do criativo. Então, a gente tem a VSL ali, que é a lead, a história, o mecanismo, e a gente faz um gancho ali para a ancoragem para a oferta e o fechamento. É a mesma coisa que a gente faz no criativo. Então, a gente segmenta muito melhor a lead ali no criativo e leva essa pessoa muito mais qualificada para a VSL. E, assim, sempre converteu muito melhor. Basicamente, o criativo é uma mini VSL. Exato. Caraca, você vê que existem as mesmas etapas da VSL, só que no criativo de uma forma muito mais curta, mais direta. Muito mais curta, muito mais seduzente, muito mais dinamismo, porque requer isso no criativo, né? Então, hoje é tudo muito rápido, então precisa passar essa informação muito rápida, com uma edição muito legal também. Então, a gente faz a mesma coisa da VSL, trazendo para o criativo e entendendo que essa pessoa vai ser levada muito mais de forma qualificada para a VSL e assistir até seguir na venda mesmo. E até para puxar o gancho dessa parte de criativos em si, eu vejo que o criativo para Nutra, ele é um pouco mais black. Sim. Então, nesse ponto, existe de fato a necessidade de uma contingência, de um cloaker? Vocês chegam a utilizar, recomendam algum? Porque imagino que pro pessoal que tá de casa, já devem ter entendido que de fato você não tem que fazer um anúncio igual é no Drop, de gerar a dor, você resolve aquela dor e faz o CTA pro Saiba Mais. Não é assim. Então, como que vocês de fato podem explicar pra galera o que vocês usam até? Como que seria um criativo ideal? Seria um vídeo viral? Seria um vídeo educacional? Tipo, 5 maneiras de você conseguir perder quilo? Perder peso, perdão. Eu já vi criativo falando assim, tipo, você não precisa parar de comer e parar de comer besteira pra emagrecer, sabe? Um exemplo lá quem trabalha com emagrecimento. Então, tipo, existe um padrão nos criativos? Não existe? E principalmente, dentro disso, existe meio que uma fórmula, um feeling, como vocês estavam comentando, de fazer esses criativos da maneira correta? Total. Posso falar um pouco mais do criativo e a Jana falar um pouco da contingência, que é assim como a gente se divide dentro da operação. Então, em termos de criativo, para mim, eu já ouvi várias divergências. Pessoas falando que o que vende é o formato e outras pessoas falando que vende é a copy. Eu sou do time de quem vende é a copy. Porque a gente vê nos Estados Unidos, que é onde a gente trabalha hoje, que é um criativo, às vezes, com fundo preto, sem muita edição, só copy, literalmente 100%, e o criativo escala absurdamente. Então, formato, para mim, hoje, no Brasil, fazia diferença. Mas nos Estados Unidos não faz diferença para mim. É 100% copy. Então, como falei, eu sempre divido o criativo como se fosse uma VSL. Então, basicamente, dentro da operação, quando a gente vai testar cada oferta, eu foco em acertar pelo menos 6 copies diferentes. Por que isso? Porque eu percebi que eu acertando 6 copies diferentes e dividindo ela em trechos da VSL, por exemplo, eu tenho o anúncio 1 e eu tenho a lead, a história, o mecanismo, o fechamento daquele anúncio. Eu tenho o anúncio 2 seguindo o mesmo padrão. E eu fico brincando
com esses trechos. Então, desses 6, eu transformo vários criativos, obviamente 6 completamente diferentes, eu transformo os vários criativos mesclando cada bloco do criativo, né? Então, para mim, é 100% copy. Então, é basicamente você entender o que o seu comprador ali, a sua lead quer ouvir, modelar bastante isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente nunca foge do que o mercado está sendo falado. Então, hoje a gente pesquisa muito trend do TikTok, trend do YouTube, e vê muito o que o mercado está falando. Então, assim, fugir da bolha nunca é o ideal. Vai o que está todo mundo fazendo. Se emagrecimento é o mecanismo X, vai no X que vai dar bom. Então, a gente sempre foca ali na copy do criativo e fazendo essas mesclagens entre blocos de criativo, o que traz muito mais velocidade e a gente consegue ter uma taxa de assertividade muito maior, porque a gente está sempre testando coisas que estão parcialmente validadas em cada criativo. E agora na parte da contingência, até para esses criativos, porque jogando limpo com o pessoal que está em casa, vocês sabem que o Nutra é um nicho mais delicado, principalmente quando a gente está falando de nichos sensíveis, que a gente pode falar, por exemplo, quais os nichos principais? Vou deixar vocês falarem. Os principais que vocês veem hoje, quem está escalando. Eu acredito que o nicho mais escalado hoje do Nutra na Gringa definitivamente é emagrecimento. E aí existem alguns nichos dentro do mercado de saúde, que a galera escala também, mas eu acho que o mais escalado, sem dúvidas, é emagrecimento hoje. Então, até pegando nesse gancho, quando a gente vai falar de emagrecimento, existem certas palavras que, até na minha época que eu rodava drop ali, quando lançou o iOS 14 e tudo mais, ficou um pouco mais difícil pra gente conseguir anunciar até certas palavras. Então, deve existir hoje em dia ainda palavras que é para evitar, deve existir algum tipo de coisa que você tem que fazer na tua conta para de fato não ter, né, esse bloqueio. Então, qual que é o tipo de contingência que você usa? Se você usa Dolphin, Multilogin, se você usa Cloaker, o que você utiliza ali na operação? Antes da Jana falar da contingência, uma parte de copy que é muito importante, se você tentar não ser black, isso em termos de Facebook, né? Se você tentar não ser black no criativo, você não vai vender. Então, você vai precisar ter uma contingência interessante, que é o que a Jana vai abordar agora. Você vai descobrir como você faz para aprovar o anúncio black. É isso que você precisa fazer. Porque a gente sempre tentou, tipo, ok, não tá aprovando inteligência artificial, não tá aprovando essa palavra um pouco mais agressiva, essa cópia um pouco mais agressiva, vamos tentar deixar um pouco mais white, vamos tentar deixar um pouco mais leve. Vende, mas não pega atração, não escala. Então, o que escala é a copy mais agressiva, é o vídeo mais agressivo, e aí você vai ter que buscar formas de burlar para passar essa copy e esse vídeo mais agressivo, né? Isso. E hoje em dia, no Facebook, o que manda no jogo são ativos bons. E o que são os ativos? É a BM, é o perfil anunciante do Facebook, são as contas de anúncio em si. O que eu faço hoje é bem básico, na verdade. É mais básico do que no início. No início, eu tinha ali o Multilogin, eu usava o Incognito, comprava perfis. No início, a gente chegou até a aquecer perfis, depois passei a comprar perfis reais já aquecidos. O que eu faço hoje? Uso o meu perfil real, ali no meu Chrome mesmo. Não uso nenhum tipo de Multilogin, não uso proxy, não uso nada. Faço a operação ser o mais real possível para o Facebook. Então, o meu perfil do Facebook, eu não sei que ano que o Facebook surgiu, mas eu devo ter entrado no Facebook logo no início. Então, ele é muito aquecido. Ele é o perfil mais aquecido que eu posso encontrar no mercado. E eu uso ele no meu celular. Todo lugar que eu tô viajando, ele tá comigo. Então, o melhor ativo que eu tenho é o meu próprio perfil. E não cai por nada. Não existe atividade em comum ser bloqueado por nenhuma razão, porque é muito aquecido. É um ativo muito bom. Outro ponto, BMs. As BMs, elas precisam ser antigas e elas precisam já ter gasto. Elas já precisam ter O Facebook já precisa entender que esse ativo publica anúncios bons, que não existe uma suspeita sobre essa atividade dentro do Facebook. Então, se você hoje vai pegar um perfil novo e criar uma BM nova, uma conta de anúncios novas, você não vai conseguir rodar para esse mercado. É impossível você passar um criativo. Aí você vai lá na biblioteca do anúncio e vê o anúncio do amiguinho lá rodando black, a cópia agressiva, e você fica tipo assim, como assim? Como que aprovou isso? Como que aprovou esse criativo? Eu não consigo, se eu rodo, cai todas as minhas contas, o Facebook vem bater na minha porta. Então, é BM antiga, perfil antigo, de preferência, se você tiver a melhor coisa que você pode fazer. BM, dificilmente você vai ter criado ali uma BM antigamente e se você nunca foi um gestor de tráfego ou teve um e-commerce, provavelmente você também não tem. Mas existem fornecedores no mercado que te vendem já produtos aquecidos.
comprei ali, desde que a gente começou, um número não muito grande de BMs. Hoje eu tenho 6 por contingência, assim. O que não faz mais sentido para nossa operação é uma BM cair e eu passar alguns dias sem rodar porque eu não tenho conta de anúncio. Isso é inadmissível para o nível de escala que a gente tem hoje. Então, eu tenho já uma contingência da contingência da contingência, mas dificilmente eu tenho um ativo que é bloqueado. Acontece em alguns momentos do ano que o Facebook tem ali seus... se chama as ondas de bloqueios, e às vezes você acaba caindo numa dessas. O que eu tenho hoje é um insider dentro do Facebook, que qualquer ativo meu que toma algum bloqueio, eu tenho ele restabelecido em menos de 24 horas. Então, hoje eu só tenho ativos muito aquecidos, e quando eu tenho um ativo reestabelecido, ele é ainda melhor, porque ele é como se ele tivesse uma green tag, assim, dentro do Facebook, que você pode rodar tranquilamente nele. Como se já tivesse, verificamos isso aqui. Tipo, ele teve uma suspeita, a gente já verificou e ele tá tranquilo. Não precisa ser uma verificada de novo. Exatamente. Então, isso é um fator que faz a gente conseguir rodar anúncios black sem grandes problemas com rejeição. É óbvio que tem coisa que rejeita, tem coisa que você edita, você muda a copy, você muda a edição e não passa de jeito nenhum. E é isso aí, aceita, faz outro criativo, busca outra, tenta outra coisa. Mas a gente hoje consegue aprovar muita coisa. Mas ele mostra o motivo da rejeição hoje em dia? Eu lembro que no Google mostrava, tipo... Ele mostra. Às vezes ele vai te falar, por exemplo, emagrecimento. Ele pode falar saúde, produtos. Se você está comparando o seu produto de emagrecimento com medicamentos, ele vai te falar medicamento. Ele pode te falar práticas inaceitáveis, caso você está usando inteligência artificial. Hoje eu acho que a maioria das rejeições ele identifica como práticas inaceitáveis por estar usando a inteligência artificial. O bot rapidamente identifica pelo ritmo da voz e pelo lip sync, pela essa parte labial ali do... Acho que tem um reconhecimento facial também. Porque se outras pessoas estão usando essa IA, provavelmente acaba esbarrando, a mesma pessoa em vídeos, no mesmo ambiente, tudo igual, sabe? Não deve gerar esse tipo de suspeita. Uma coisa que quem entrar no digital, quem já tá no digital e tá tentando acertar, o que não pode ser é escasso. Que, assim, o cara que vai colocar R$50, R$100 e vai achar que vai virar o jogo, irmão, não vai. Então, assim, eu acho que na primeira vez que a gente fez a escala, antes mesmo de entrar ali no infoproduto, que a gente tava fazendo essa migração do drop pro info, essa aqui botou R$10 mil num dia. Aí eu falei assim, cara, você tá louca? Tipo, R$10 mil, eu nunca tinha visto isso, você gastar R$10 mil num dia. Eu confesso que foi o primeiro impacto que eu surtei, assim, eu fiquei pensando, assim, uns 3 dias, do tipo Voltou, os R$10 mil voltaram. Ela colocou 10, voltou 10. Sorte sua. Mas eu fiquei pensando, tipo assim, meu Deus, eu vou precisar de grana pra fazer isso aqui, e coragem pra fazer isso aqui. Então, assim... Ela tá falando sobre comprar BM, você ter BM com gasto, você gastar em teste. Cara, isso aqui funciona. Assim, eu te garanto que isso aqui funciona e isso aqui muda vidas. Então, assim, você precisa acreditar, primeiro, e deixar essa mentalidade escassa pro outro lado e dar o all-in, sabe? Porque você vai precisar colocar dinheiro na mesa. E o que foi virada de jogo pra vocês, assim? Quando vocês começaram, claro, vocês acertaram rápido. Mas vocês só acertaram rápido porque vocês entenderam o quê? A gente entendeu que não adiantava inventar. Existe algo funcionando no mercado, você precisa modelar o que tá funcionando. Aí você vai fazer lá o esqueleto do que tá funcionando. O que eu posso mudar aqui, o que eu posso melhorar. E nunca você vai pegar o que tá funcionando e fazer pior. É uma VSL que tem... atores, muito bem produzida. E aí você vai fazer algo cinematográfico, letra branca, fundo preto. Não vai funcionar. Você precisa elevar o nível de sofisticação, ou você precisa, no mínimo, fazer no mesmo nível. E aí, quando a gente lançou nossa primeira oferta, a gente entendeu isso. A gente modelou algumas ofertas ali do mercado. A gente pegou umas 3 que estavam, na nossa visão, na época, bem validadas, bem escaladas. E fez um Frankenstein, assim, usando as 3 para não copiar ninguém. A gente tentou ali fazer alguma coisa diferente. E a gente falou, a gente vai precisar investir. A gente precisa ir para um estúdio, a gente precisa contratar atores e precisa fazer muito bem feito. E foi isso, eu acho que é um ponto muito importante do nosso início. E aí ter essa coragem de testar e aguentar o fumo do primeiro dia.
Pô, lancei ali os criativos, quando a gente lançou a oferta, a gente se olhou e falou, não vai vender no primeiro dia, vamos ficar tranquilo. No segundo dia, ali no terceiro dia que vai sair a primeira venda, vamos ficar de boa. No primeiro dia, a gente já, eu acho que fez 1, 2, 3 vendas ali na fase de validação da oferta. E foi um alívio, mas a gente entrou com a cabeça, tá tudo bem, provavelmente a gente vai errar, é a primeira oferta. Investiu ali um dinheiro e é isso aí, a gente precisa investir mais pra errar e conseguir acertar. E eu acho que é essa coragem de deixar a coisa acontecer também. Se você se propôs a gastar seus R$100 no teste de criativo, gasta os R$100 até o final, vai que a venda sai ali no final da noite e aí você consiga validar alguma coisa. Eu acho que a pior coisa que você faz é quando você faz o primeiro movimento e aí você volta. Você lançou as suas campanhas, elas gastaram ali, você se propôs a gastar R$100, elas gastaram 25 e você pausa elas porque, pô, não vendeu ainda. Você não entendeu nada. Às vezes você tava um passo. Já lembro daquela venda. imagem. Sabe aquela imagem do cara assim, com os diamantes. Nossa, eu acho que duas coisas pra mim que eu vejo que as pessoas. Eu me vejo quando as pessoas vêm falar comigo assim no meu Instagram. Pô, ninguém fala comigo, falem comigo, pessoal. Brincadeira. Assim, eu não sou muito ativa no Instagram, mas algumas pessoas vêm falar comigo. É que muitas delas precisam da validação. Do tipo, Gabi, ó, fiz a oferta assim, eu modelei certinho, tô com criativo, tô com a BM. E agora, agora o que eu faço? Cara, você tá com tudo na mão, só vai. Entendeu? Então, assim, eu acho que muitas pessoas precisam da validação. E, cara, você não precisa de validação de ninguém. É claro que tem muita gente boa pra dar conhecimento, que talvez você precisa do network, tem alguma pessoa ali que às vezes tá um nível acima de você, que você precisa daquela informação. Mas se você tá focado e com tudo na mão, cara, só vai e faz, sabe? Que eu acho que isso é um diferencial. E um outro ponto é você, tipo, isso que a Jana falou, tipo assim, você não voltar pra trás. Eu não consigo entender a pessoa que sentiu o cheirinho da venda, sabe? Fez os seus primeiros 10 mil, 5 mil e desistiu. Cara, você viu que aquilo é possível, você viu que aquilo... Então, quando a gente começou e a gente fez a nossa primeira venda no Info, que a Jana falou, a gente fez em um dia o que a gente fez fazia no mês, no Drop. Então, a gente ficou, tipo assim, em falar em números reais, a gente fazia no Drop 10 mil, 15 mil no mês. E a gente fez isso num dia. Cara, é impossível desver isso. Então, assim, você que um dia fez 5 mil, 10 mil, você viu que é possível. Tenta mais um pouquinho, que vai dar bom, entendeu? Então, a gente foi muito com essa mentalidade do tipo assim, cara, a gente já experimentou esse gostinho aqui. Tem um fulano lá que faz um pouquinho mais que eu, faz os 10 mil, faz 20, faz 30, bora tentar alcançar? E a gente foi chegando nesse patamar e sempre tentando alcançar o próximo nível. E o outro ponto é a comparação, né? A gente tava trocando essa ideia que a comparação no digital é foda, é pesada. Você fica sempre buscando, mas o fulano lá faz 1 milhão. O fulano lá faz 100 mil. E eu, tô fazendo 2 vendas aqui, tô fazendo 3, tô fazendo 5. Então, a gente sempre buscou olhar pra dentro da nossa operação. Tipo assim, ser melhor do que a gente foi ontem. Do que a gente foi mês passado. As nossas metas sempre é sobre nós. E não sobre a operação das outras pessoas. E a gente tá sempre batendo elas. Então, isso é muito legal de trazer o pessoal do tipo assim, cara, olhar pra você, olhar pro que você já conquistou, buscar o seu próximo passo, visando o seu jardim e não o jardim do próximo, e alcançar suas metas, sabe? E até para pegar um pouco dessa parte que vocês falaram, até dessa parte de organização, de estrutura, da pessoa ter tudo na mão, quais são os principais custos de uma operação ali de direct response? Claro, tirando o tráfego. Assim, hoje a gente tem um privilégio que a gente trabalha nós duas. Nós somos as únicas pessoas dentro da operação, então o nosso custo é muito pequeno. O custo operacional é baixíssimo. E aí a gente acaba tendo... A gente paga por suporte ao cliente. A gente tem um call center nos Estados Unidos que ele é comissionado, na verdade. Ele faz esse serviço de suporte ao cliente. E aí ele faz vendas pra gente e ele pega uma grande fatia dessas vendas. E é assim que a gente paga eles. Mas ele não é um custo direto, porque eu não preciso tirar do meu bolso e pagar eles. Eles já recebem automaticamente via comissão. Então esse é o nosso custo, de fato, é o produto em si. Você tem ali o custo de produto, a operação é a gente, basicamente. Exato. Mas vocês têm custo, por exemplo,
Antes de falar Plataformas, de ator e tudo mais, isso também. Só que qual que é o nome dessa plataforma? Você pode abrir pra gente? Qual é essa plataforma que você usa de call center? Que eu sei que tem a Talk, tem a HelpGrid. Qual que vocês utilizam? Hoje a gente trabalha com a Talk. Ah, com a Talk. Pra Perfeito. gente tem funcionado bem, são muito bons. O custo-benefício é interessante. Esse ponto que eu falei, a gente não paga nada pra eles nos dão um suporte ao cliente de graça e ainda aumentam o nosso AOV, que é o nosso ticket médio ali por cliente. A gente também tem um custo de e-mail, mas é do mesmo modelo que a Jana falou do call center. O e-mail só ganha aquilo que ele vende pelo e-mail. E-mail marketing, no caso. E-mail marketing. Basicamente, a gente tem um custo do produto e a gente tem um suporte interno também junto com a gente. Mas a operação é dividida entre mim e a Jana. Então, ela fica com toda a parte de gestão de tráfego e logística. E eu fico com toda a parte de criação, que é criativo, oferta e funil. A gente já teve uma equipe antes e a gente optou por entrar nesse caminho de ser nós duas, pela facilidade, pela assertividade que a gente tem no mercado, e foi muito melhor pra gente tomar essa decisão. Até pela questão de vocês terem mais tranquilidade para trabalhar sem aquele peso também de pagar uma folha muito cara. Então, eu imagino que só a diminuição de custo já meio que tira um peso nas costas ali muito grande. Mas qual que foi o fator principal para vocês não terem mais nenhum colaborador? A gente sempre falou muito sobre trabalhar com as nossas forças e não com as nossas fraquezas. Quando a gente decidiu montar um time, a gente percebeu no caminho que era muito complexo e muito pesado pra gente se colocar nesse lugar de gestor de empresa. Mas eu, no lugar de escala, de tráfego, de lidar ali com BOs operacionais, sou muito boa. Gabriela na parte de oferta, criatividade, criativos em si, trazer ideias pro que a gente pode fazer. Perfeita. Então, a gente se viu num lugar que tava drenando essa nossa energia pro foco no lugar certo. E aí a gente teve que tomar uma decisão. O nosso faturamento baixou, a gente em si não estava conseguindo focar tanto na operação e estava mais nesse lugar de gestão de empresa. E não funcionou pra gente. Talvez a gente tivesse que ter tentado mais, E não que é um erro ter uma empresa, longe disso. É que não foi o que se encaixou no que a gente queria e o que a gente quer no momento. Então, a gente acabou optando por dividir, assim, e manter nós duas. E ao contrário do que eu escuto, muitas pessoas precisam escalar a equipe para poder crescer. E a gente nunca precisou disso. A gente sempre conseguiu escalar estando nós duas. Então, hoje a gente consegue... A gente bateu 1 milhão no dia, nós duas. Então, assim, a gente nunca precisou ter essa escala de pessoas, sempre visando o trabalho inteligente. Eu nunca curti também das métricas que o próprio Direct Response traz pra gente. Assim, eu preciso fazer 10 ofertas para acertar uma. Eu preciso demita a Gabriela. Nossa, caraca, tô aí. Eu preciso fazer 40 criativos para acertar 10%. Eu nunca aceitei isso. Talvez porque seja o meu ponto de genialidade, ter um feeling um pouco melhor. Então, sempre foi mais fácil. Então, a gente sempre trabalhou com a qualidade do que com a quantidade. E a gente tentou fazer essa quantidade por um tempo. Mas a gente sempre percebeu que quando a gente aumentava a quantidade, a gente perdia a qualidade. E aí, a gente errava mais. Então, a gente falou, vamos prevalecer a qualidade da oferta muito bem feita, de uma copy muito bem feita, de um criativo muito bem feito, para acertar mais. E aí, hoje, a gente consegue ter uma taxa de atividade muito agradável, eu diria, para o mercado. A gente consegue acertar mais, errar menos e ter um faturamento legal. E qual que é o principal ponto que vocês veem de diferença? Porque, a princípio, a nível de custo, a nível de trabalho logístico, vender info seria muito mais viável do que Nutra, no caso. Porque a estrutura do Nutra é, de fato, um drop. Porque você não tem a parada e tudo mais. A estrutura logística é dropshipping no Nutra. Só que o ponto é... Sem estoque, né? Um drop sem estoque. Exato. E aí, aquele ponto. Você literalmente tem a Egolabs, tem a Ship Offers que fazem os envios. Devem ter outras empresas também, como eu já ouvi falar, que tem até brasileiro fazendo lá fora. Mas, nesse ponto,
Por que não seria mais viável vocês continuarem no Info e irem para o Nutra? Porque é uma dúvida que eu recebo. Pô, se o Info o pessoal tem mais margem de lucro, por que a pessoa vai pro Nutra? Então, tipo, qual que é o ponto que vocês viram rodando o Info, rodando o Nutra? Pô, a gente vai por conta do Nutra por conta da margem de lucro, a gente vai pro Nutra por conta da facilidade e por ter me identificado mais com a parte de mecanismo e ser algo que o cliente vai receber em casa. Qual que é o ponto que para vocês impactou bastante? O Nutra em si, ele hoje nos dá uma margem de lucro acima do que o infoproduto dava e num volume muito maior. O que a gente antes faturava no mês de infoproduto, hoje a gente lucra muito mais que isso no mês com o nutracêutico. Então esse é um fator primordial ali para tomada de decisão, que mercado que a gente vai estar atuando. Então esse é um ponto. E em termos do trabalho em si, que o fator de ter o produto te gera, aí vou fazer aqui uma propaganda para Chip Offers, mas não tenho problema com isso. Então, ele me gera... Pô, diminui aí o bota o custo aí do produto. Mas o trabalho que eu tenho em relação a vender um produto físico e vender um infoproduto é o mesmo hoje. Eu que já estive no dropshipping, sei o que é a dor de cabeça de você ter um produto vindo da China, que para no correio por taxação, e aí você tem que pagar a taxa, o cliente quer o reembolso, porque ele viu que vem da China, ele não quer mais produto, e aí você lida com um monte de coisa. No mercado de Nutra na gringa, isso não existe. O produto já está nos Estados Unidos, ele é feito em formato de print on demand, onde você não precisa se preocupar com estoque. A Chip Offers, que hoje é a nossa fornecedora, eu não preciso me preocupar com a escala, porque eu sei que eles vão ter o produto para fornecer para o meu cliente. Então, em cerca de 7 dias, o meu cliente já recebe. Então, o pós-venda é baixíssimo, porque o meu cliente recebe o produto rápido, recebe o código de rastreio rápido. Então, se eu for escolher pelo que me dá menos trabalho, o Nutra, ele não me gera nada além do que o Info já me gerava. O que ele me traz é resultado maior, numa escala muito maior. E fora que o produto, ele é a última linha de todo esse processo, né? Então, se você sabe vender com um infoproduto, que nada mais é do que um criativo, uma VSL, checkout, você sabe fazer Nutra. Vai mudar um pouquinho ali no fechamento, um pouquinho na copy, mas você sabe fazer a mesma coisa. Então, nada mais é do que a última linha ali do nosso fluxo de venda. E é exatamente isso que a gente falou. A gente enxergou um poder de escala absurdo. E a gente demorou para entrar nesse mercado. A gente ficou sabendo desse mercado em julho do ano passado. Julho do ano passado. A gente ficou, pô, será... Hoje eu falo que foi bom porque todo mundo já errou. E aí eu já aceito que todo mundo errou. E aí eu já entrei sabendo que o que tinha que ser feito, né? Mas é basicamente o poder de escala que é absurdo. Assim, você só sente quando você experimenta mesmo. Aí eu vejo que esse principal ponto, quando a gente tá falando de tanto de vários nichos de infoproduto, ou Nutra, ou o próprio Drop, existem suas peculiaridades em cada um, né? Não existe... Às vezes a pessoa pode fazer um dropshipping com uma margem maior do que o Info, ou o Nutra maior do que Info, ou Info maior do que Nutra, e varia muito do tipo de produto de cada um, né? Acredito que um ponto também que faz hoje a nossa margem de lucro do Nutra, apesar de existir o custo do produto físico ser maior do que o infoproduto, é a assertividade que a gente tem, tanto em oferta quanto em criativo, faz que o nosso custo de oferta seja baixo. O nosso custo de testes que dão errado seja baixo. Então, eu consigo maximizar o meu ganho ali, e aí eu consigo manter um ROAS. Hoje, o nosso ROAS médio é acima de 2,5, o que é bem alto pro mercado, para a escala que a gente tem. Isso, com certeza, é em virtude da assertividade. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa assertividade, porque é a Gabriela que tá nessa cadeira de fazer as coisas darem certo em termos de criativo, em termos de oferta. Ela olha com muito cuidado, e ela, como a dona desse negócio, ela tem o cuidado também de que ela não pode me entregar algo que ela já sabe que... Pô, ela não me entrega números. Eu preciso entregar 10 criativos, eu preciso entregar 20 criativos. Não, eu preciso... Aceitar 10 criativos, eu preciso aceitar 20 criativos. Ela precisa me dar qualidade. E é isso que eu espero dela. Eu não cobro dela, pô, você tem que me dar mais volume. Não, me dá mais volume de coisa boa. Qualidade é melhor que quantidade. E até para pegar um pouco nessa parte de criativo, como você comentou, qual que seria um tipo de criativo ideal e como que vocês escalam esses criativos? Por exemplo, eu vou até dar uma introdução do que eu fazia para quem é do e-commerce também meio que
ter essa ideia e se identificar. Porque quando eu acertava um criativo, eu fazia o quê? Pegava esse mesmo início, eu colocava uma coluna, você que mexe no gerenciador, você vai entender melhor. Eu colocava na coluna ali do Facebook Ads o hook rate, a porcentagem de hook rate, para eu saber se estava dando bom aquele início, para eu ler de fato aquele criativo e as métricas do que ele falava. Então eu pegava o que tinha o maior hook rate, trocava o corpo dele, colocava o do que teve mais retenção e ia montando meio que o Frankenstein de criativo, igual você tinha falado. E eu montava com legenda, o sem legenda, ou com a música de fundo, sem música de fundo, o mais curto, o maior. Então, como que vocês literalmente pegam, né, para fazer esse teste de criativo hoje pra Nutra, na gringa ainda? Isso, hoje na nossa operação existe 2 tipos de criativo, que são os criativos novos e as edições de performance. E aí, quando a gente fala de criativos novos, a gente tem uma assertividade ali de em torno de 40%, acredito, de novos, copy 100% nova, vídeo totalmente novo, editado. E aí, para escalar, a gente usa essa edição de performance, que é um pouquinho aí do que tu tá falando. A gente vai pegar o hook que funcionou, o corpo que funcionou, mesclar. A Gabriela falou antes que ela divide um criativo quase como você divide uma VSL, e aí ela começa a fazer um Frankenstein de todos os criativos. E um ponto bem legal que a gente faz, inclusive nos testes de criativo para aumentar a nossa assertividade, é analisar hooks que deram muito bons e testar novas copies já com hooks validados. E aí você já elimina o fator, porque você precisa fazer a pessoa parar de rodar lá, tá no Instagram, tá no Facebook. Isso foi um insight que a gente fez um teste AB várias vezes. Dica de ouro, que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Caraca, então, presta atenção. A dica que a Gabriela vai dar, câmera, já fecha na Gabi aqui, que isso vai virar um corte. Editor, já fica ligado no corte que a Gabi vai gerar aqui pra nós. Geralmente, quando você falou, você puxa essa coluna do hook rate, né? Que nada mais é do que o gancho do criativo. E o que eu vi que a galera tava fazendo muito? Pegando esse hook rate e jogando pra vários criativos que já estavam validados. Eu não saturo o meu hook rate. Se eu acertei um hook rate e a gente tem uma média ali de 60% pra cima, um hook rate bom, que eu considero um hook rate bom, eu deixo esse hook rate separadinho. E aí, quando eu vou fazer uma copy nova, totalmente nova, eu aproveito esse hook rate numa copy totalmente nova. Então, eu tento não saturar o meu hook rate. Se eu... Vamos lá, assim, na prática. Se eu tenho 6 criativos lá e suponho que os 6 validaram hook rate acima de 60%. Eu separo esse hook rate pra eu não saturar ele, porque o que faz a pessoa parar? É o gancho, é o hook. Então, se eu saturo esse hook, eu matei o meu criativo. Não importa o que eu escrevi depois. Se eu saturei esse gancho... Tá trazendo as pessoas pra dentro do criativo. Exato, eu matei meu criativo. Não importa qual foi a copy que eu escrevi maravilhosa depois que eu saturei ele. Então, eu deixo esses hooks reservados para minhas copies novas, para eu testar copies novas. E aí, quando eu vou escrever copy nova, eu pego esse hook que já tá validado, porque aí eu já trago as pessoas, porque eu já sei que é bom. E aí, eu valido o corpo da minha copy. E aí, isso trouxe uma taxa de assertividade muito maior, porque eu já tava cortando ali o processo e não saturando algo que já tava validado. E como que vocês fazem esse processo de benchmark, como você tinha falado? Você não precisa reinventar a roda, mas você pode ver o que já está mais vendendo, o tipo de mecanismo que as pessoas estão usando, e até mesmo qual que é a oferta, o mecanismo, o modo como as pessoas estão apresentando. Então, qual que é a forma correta de fazer benchmark? Onde que vocês aproveitam para fazer benchmark? Se é biblioteca de anúncios, se é DeepTube, se é alguma outra plataforma, ou se é alguma ferramenta que vocês usam, que vocês podem abrir para a galera? Cara, eu já lidei muito com copywriters. A gente teve um time de copy dentro da empresa e a galera de copy não gosta de olhar mercado. Gosta de escrever, mas não gosta de olhar mercado. E eu falo assim, cara, você quer ter uma taxa de assertividade, de oferta boa, de criativo bom? 80%, 80-20 para biblioteca de anúncios. Você vai ter que... É o que eu faço hoje e me dá muito menos trabalho, assim, bizarramente. O meu dia eu faço minhas tarefas do dia pela manhã, começo a trabalhar ali às 8 horas, das 8 às 10, 11 da manhã. As tarefas do dia, jogar um tênis, ir na academia. Jogar um vôlei. Não, vôlei não, mas jogar um tênis, ir pra academia, uma meditação, ler um livro. Aí eu começo ali o meu trabalho às 9 horas da manhã. Das 9 às 11 é biblioteca de anúncios. Então, biblioteca de anúncios do Facebook, básica, palavras-chave. Vai salvando os links e tal. Aí eu tenho, na minha aba mesmo ali do Google, né, aquela barra, eu já tenho uma pastinha lá do nicho de emagrecimento, a pastinha de todos os nichos. E tenho no ClickUp também uma esteira, mas aí já é muito complexo pra mim, eu já coloco lá na pastinha porque é mais fácil.
E aí, todos os dias, vou na biblioteca e vou analisando o que tem. Ah, não sei quais são as palavras-chave que eu preciso usar. Cara, vai pelas mais óbvias. Perder peso ali, em inglês, obviamente, coloca no tradutor o nicho que você vai escolhendo. E aí, você vai escutando os criativos, você vai escutando o que mais se fala no criativo. E aí, você vai trazendo aquelas palavras que você vai encontrando dentro do criativo para fazer novas pesquisas. No criativo americano. Exato, Inglês. exato. E aí, você vai escutando palavras dentro daquele criativo para fazer uma nova pesquisa. E aí, você vai fazendo essas pesquisas e, basicamente, tipo, hoje eu tenho, tipo assim, uma tonelada, assim, de ofertas de bibliotecas de anúncio que eu acompanho, que eu sei o que tá funcionando, eu sei o que escala. Cara, é impossível. Eu desafio qualquer pessoa. Pode fazer isso e me chamar no direct que eu faço uma call com você de mentoria gratuita. Eu desafio você passar, assim, 2, 3 semanas olhando a biblioteca de anúncio e você não encontrar um padrão. É impossível. Impossível. Você vai encontrar um padrão e você vai ver o que funciona. É assim, é o básico bem feito, sabe? E eu vejo que isso é uma verdade, posso até comprovar o que você tá falando e o que vocês estão, tudo que vocês estão falando aqui, porque antes da Cartpanda, acho que eu nunca falei isso aqui, inclusive vai ser uma coisa exclusiva. Editor, pode cortar aqui. Antes da gente trazer Nutra pra Cartpanda, a gente tava pensando, pô, vamos trazer Info primeiro, vamos trazer afiliado primeiro? Não, vamos ver Nutra, porque os concorrentes teoricamente são a Digistore e... Buy Goods, Clickbank. E no Brasil não tem outro. Uhum. E na verdade não são nem brasileiros. A gente é a única plataforma brasileira hoje, teoricamente, para Nutra. Então, vamos ganhar mercado com isso. Mas o ponto principal vamos entender. E aí eu falei, editor, você vai ter que botar o pi. Mas eu falo assim, mano, eu tô fudido, porque eu vou entrevistar essa galera, eu nunca rodei Nutra. Na gringa ainda. Eu vou ficar vendo criativo gringo, mano. Eu falo inglês, mas eu vou ficar vendo um monte de vídeo em inglês lá. Ter que me virar no centro. Eu falei, se essa galera ganhar muito, então o esforço deles também foi muito. Então por que eu vou entrevistar eles e eu não tenho que ter o mesmo nível de consciência? Então eu não preciso ser um cabaço entrevistando. Então a gente participou não, né? A gente meio que fez assim, ó, vamos estudar, você vai pegar, você vai entender tudo desse mercado. Então eu fui lá e fiquei analisando. Hoje, se você falar pra mim, eu consigo falar uma VSL inteira como se eu fosse um doutor aqui. Inclusive, que eu encontrei um método infalível dos maiores comunicadores de Harvard do Brasil. Mas claro, porque o meu pai era um super jornalista e que precisava disso para conseguir ter sucesso. E hoje eu trouxe isso para ensinar você, que também é comunicador, a Mas fazer... ele faleceu antes mesmo da sua formação. E aí hoje... eu peguei e criei, de fato, um método para transformar a vida das pessoas. Então, tipo, pro copy, isso é muito básico. Sabe? Mas pra pessoa que tá entrando no mercado, pra identificar esse padrão, ela tem que fazer isso que você falou. Então, eu até bato o martelo e comprovo de fato. Chama ela se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir entender. Porque eu vejo que o mercado tem isso. O drop tem... Você sabe quando é uma loja que é drop. Você sabe quando é um criativo de um drop ali. E quando não é, e quando não parece drop, você fala, esse cara é foda. Porque furou a bolha de sofisticação. A mesma coisa no Nutra. Total. Então, com todo esse contexto que eu criei, o que é para vocês furar a bolha de sofisticação e ter uma escala absurda? O que separa vocês que faturam, por exemplo, 1 milhão dia de alguém que fatura 4 milhões por dia? É escala, é orçamento, é equipe? O que separa vocês desses faturamentos milionários, assim? Aí a gente entra numa discussão pra mim. Aí eu pergunto pra você. Brincadeira. Me passa a qual. Brincadeira. Pô, pra mim, especificamente, eu acho que a gente entra numa discussão, não é nem mais de faturamento. É o que você visa dentro da sua empresa. Hoje a gente visa lucro. A gente não corre por faturamento. Então, será que assim, não querendo botar fogo no circo aqui, galera, mas será que a galera que tá fazendo 3 milhões lucra o mesmo que eu? Talvez sim. Talvez não, se tiver muito afiliado. Talvez não, se tiver uma empresa grande. Não sei, mas assim, não importa também. Tipo, o que importa pra hoje, a gente briga pelo lucro. Então, que nem a Jana falou, a gente tem um ROAS ali de 2,5 e a gente tá sempre visando em lucrar cada vez mais. Se a gente vai bater... É claro que o faturamento, proporcionalmente, quanto mais você fatura, mais você vai lucrar. Mas o que se te demanda, né? Cara, quando a gente tava ali com a empresa... Pô, não tava legal pra mim, sabe? Tipo assim, tava demandando muita energia, não é o meu... Hoje eu faria várias coisas diferentes e tal. Pô, e hoje tá tão mais leve. Tipo, por incrível que pareça, eu falo pras pessoas, tipo assim, eu trabalho bem menos.
Tipo, eu tô muito mais presente na minha vida, na minha operação. Então, hoje a gente lucra muito mais. Então, assim, o que importa mais, sabe? A gente não tem essa guerra do ego. Isso nunca foi algo que... Isso nunca foi algo que a gente bateu, assim. Tipo, a gente não tem um ego, sabe? De ser a maior empresa de direct response. Honestamente, já foi. Já foi um desejo e eu vi, tipo assim, pô, nada a ver. Sabe? Você entra, assim, numa... Você bitola, assim, às vezes num discurso que o mercado coloca e hoje nada a ver. Então, assim, hoje a gente preza por outras coisas. Em desfrutar mais do que a gente vive, ter um lucro legal, ter uma empresa saudável. A gente sempre buscou essa cultura dentro da gente de, tipo... Não trabalhar que nem umas loucas. E até porque, tipo, eu converso muito com as pessoas e falo assim, cara, quando eu entrei no digital, foi pra sair da corrida dos ratos. Aí você volta de novo. E aí você entra na corrida dos ratos. Tipo, não faz sentido, né? E aí eu me peguei pensando nisso. Então, tipo, pô, não entrei por causa disso. Eu entrei pra conseguir financeiramente tá bem, tá estável, tá fazendo as coisas, ter a liberdade. E uma coisa que eu tava ficando sem liberdade. Então, assim, eu acho que é o que faz sentido pra você, sabe? Isso faz muito, muito, muito sentido. E o que você acha sobre isso, Jana? Tipo... Mas respondendo tua pergunta diretamente, assim, em termos de o que tá faltando pra escalar mais do que isso? Não é botar mais um 0 na campanha, não é assim que funciona. Eu acho que é botar mais um 0. Acho que você tá escalando fofo. Seria legal se simplesmente fosse, colocar mais orçamento. Hoje, a gente já não tem mais problema de cash flow. O que der pra gente escalar no dia, a gente tem o dinheiro pra colocar de orçamento nas campanhas, então não é colocar mais um 0. Mas, de fato, existe um teto no que 2 pessoas têm a capacidade de fazer. Total. Hoje, por exemplo, eu foco 100% no tráfego do Facebook. Se eu dividisse meu tempo, talvez, entre o Facebook e o Google, talvez eu estaria dobrando o nosso orçamento, o nosso faturamento, sem que a gente tivesse que botar mais uma oferta no ar. Ou talvez, se a Gabi estivesse me entregando mais ofertas no mês e mais criativos para diferentes ofertas, eu poderia estar duplicando, triplicando esse faturamento, mantendo a mesma margem de lucro. Então, eu acho que é de fato a lateralização do que você tem capacidade de fazer. Uhum. É em mais ofertas, é em mais criativos que aguentam escala e com certeza, onde você roda o tráfego. Se você roda só em um lugar, você está limitado àquele público que compra naquele espaço. Se você for diversificar, se você for pro Google, se for pro TikTok, pro Taboola, enfim, outras plataformas aí, você tende a pegar fatias de público diferente. Uhum. Quem compra no YouTube não é necessariamente quem viu o seu anúncio também lá no Facebook. Tendem a ser pessoas diferentes. E aí você tende a ir duplicando. Talvez não duplicar, mas tende a aumentar esse número. Não, e aí entra um pouco o que a Gabi falou de, tipo assim, tá, mas quanta energia eu quero colocar nisso? Qual é o jogo que você quer jogar, né? Eu acho que é uma decisão que você tem que fazer e a gente entende que não dá... Não que não dá, mas assim, chega a ser um pouco de energia demais você querer abraçar tudo. E aí a gente coloca os sims e os nãos na mesa, pô... O que é o 80-20 pra gente ter muito resultado, muito lucro e conseguir ter uma saúde mental pra estar nesse game. Uhum. E aí a gente faz o que importa, o que nos gera o resultado. A gente não fica numa zona de conforto de, eu tô fazendo e tá suficiente. A gente sempre quer mais. Só que a gente tenta buscar esse mais de uma forma inteligente. A zona de conforto fazendo 1 milhão no dia. Nossa, tô fazendo pouco. Caraca, eu tô me sentindo um lixo. Eu sou um bosta. Mas eu vejo que isso é um ponto muito importante, ter essa sanidade mental. E eu tô achando engraçado, porque hoje mais cedo eu gravei com o Luca e com o Derek do Grupo Six. Uhum. E são discursos do mesmo nicho muito diferentes. É. Que aí o discurso deles era literalmente, a gente quer até o ano que vem ser a maior empresa, ser top 5 de direct response do mundo. Uhum. Então, é um discurso, que eles estão com sangue nos olhos e tudo mais. E é, literalmente o ponto que eu quero passar. Uhum. Na verdade, pra quem tá ouvindo a gente não tá falando sobre direct response. É o que eu sempre falo todo podcast. A gente tá falando sobre transformação e propósito da tua vida. Aonde que você quer colocar teus esforços? O que vai te satisfazer? Porque às vezes o que pra eles é o prazer
é deles serem reconhecidos como top 5 e que a Ser o meta maior de vida deles é empresário. aquilo. Uhum. Então, e pra vocês é a É qualidade só de fazer vida. uma viagem na Europa, tipo, uma Aí, road ó. trip na Europa. Não, road trip, não olhar preço das coisas e já era. É qualidade de vida. Então, tem espaço no mercado para todo tipo de propósito. Total. Mas você não precisa colocar o estereótipo de outra pessoa como se fosse o seu. Uhum. Senão você vai sentir um vazio. Igual vários players, eu não vou expor ninguém, claro. Mas já teve vários players nesses 3 anos de podcast que eu apresento aqui, players que saíram do mercado porque sentiram vazio. Só fizeram dinheiro. E aí o ponto era, pô, aquele cara era tão pobre que só tinha dinheiro. Uhum. Então qual que era o ponto? Cara, isso é absurdo, porque há 1 ano atrás eu entrei no digital pra ser milionária. E hoje eu sou milionária e já não é mais pelo dinheiro, sabe? E eu escutei isso Agora que você é milionário. Não, eu escutei Tô isso zoando. em várias palestras, em várias coisas, tipo assim, proposta, pá. Eu falava, porra, pra cima de mim? Quero ver se com dinheiro na mão, essa viagem, um lugar que você vai, pô, não faz diferença? E, cara, tipo assim, hoje, tipo, não é sabe, o que dá o tesão, assim. É que o ponto que eu vejo é, às vezes você não queria comprar alguma coisa, você queria poder comprar. Exato. Eu acho que o identificar o que tem valor de verdade pra você é o mais importante. Porque senão você acaba correndo atrás de um sonho que não é o seu. E aí você chega lá e você percebe, pô, corri aqui, cheguei e não era o que eu queria. E aí talvez você sai do mercado, você fica desolado, você não se encontra mais. Eu acho que isso é muito importante, você ter essa conversa com você mesmo e recorrentemente, porque você muda também. A mentalidade que a gente entrou na época do drop não é mais o que a gente pensa hoje. Quando você vai conquistando as coisas, você vai percebendo também, as coisas vão mudando. Por exemplo, na metade do ano passado, pra gente era muito legal essa ideia de estruturar uma empresa, se tornar empresárias, crescer um time, quem sabe lateralizar nossa operação, ter várias empresas, altas ideias aí. Quando a gente fez o movimento, a gente percebeu que a gente não era essa pessoa, que tinha outras coisas que tinham mais valor pra gente, que era o nosso tempo de qualidade, onde que eu coloco a minha energia durante o dia. Eu sou uma pessoa que gosta de falar com pessoas, eu não sou uma pessoa que gosta de falar com pessoas. Você tem um perfil e você tem que identificar o que faz bem pra você. E como você performa melhor quando você descobre isso, sabe? Quando você não tenta se encaixar naquela bolha e você descobre, ok, é disso que eu gosto, é esse meu ponto de genialidade, é nisso que eu sou bom. Cara, você performa muito melhor, você flui muito melhor. E é virada de chave, sabe? Eu acho que... E essas viradas de chave são a cada nível que você vai subindo. Então, assim, às vezes você que tá aí começando e quer ficar batendo cabeça, o que eu gosto? Não, vai fazer dinheiro. Depois você bate cabeça com o que você gosta. E aí você vai criando essa maturidade mental do que você quer pra sua vida. E eu vejo que são coisas assim que tem principalmente nesse tipo de nicho que vocês estão dessa parte do Nutra, que é uma coisa muito específica no geral, assim, que é uma escala muito rápida, vocês têm menos esforço teoricamente do que no Drop, menos estresse lidar com o cliente. Que nem WhatsApp, Instagram, reclama aqui, pô, a gente sabe que é chato. E-mail também. Então, esses pontos Primeiro que desgastam... Procon que chegou pra gente, eu cheguei a passar mal, fiquei nervosa, liguei pra ela, falei, meu Deus, chegou um Procon, Então, e agora o que a gente faz? Chama um advogado. E esse tipo de coisa é desgastante demais. Às vezes, até dá prazer você fazer aquilo, mas o desgaste que tem do pós-venda, ou às vezes das mesmas dúvidas, isso é algo que você não tem controle, que nem você tinha comentado no início do podcast. Pô, às vezes você faz uma venda ali, o produto sai da China, fica parado na alfândega, tem que pagar taxa. São coisas que você não tem o que você fazer. Só que no Drop você tem que omitir pro teu cliente que ele tem a possibilidade disso acontecer, senão você não vende. Então, é um pouco foda também de você ter que lidar com esse tipo de estresse. Você sabe que vai ter estresse. Esse é o ponto. Você sabe que você vai se estressar em algum momento. Só que aí no Drop você tem que pagar alguém pra não pagar esse estresse. E você ainda assim passa um pouco de estresse. Porque a pessoa fica estressada, vai querer ganhar mais. Então, tipo... Ou ela te pergunta muito, qualquer problema que surge, Exato. Tudo é diferente pra ela e ela precisa saber de você. Mas isso é um ponto do empreendedor, que apesar da gente não ter essa robusta empresa, mas somos empreendedores, é aprender a gostar do problema.
Exato, isso que eu ia falar. Esse era o ponto principal. Todo dia tem problema e tá tudo bem. Quem tá em movimento vai ter problema e é isso aí, entendeu? É aprender a gostar. A conta caiu? Pô, que bom, é porque você tá rodando. Lógico. É porque você tá tentando alguma Você coisa. não tava rodando, brincadeira. Acontece também. Tá Acontece também. E Mas é exatamente isso. Você aprender a gostar do problema, porque vai acontecer e é natural. E ter essa clareza também de lidar com o que você pode controlar. O produto que para na alfândega e você não tem o que fazer sobre isso, aceita, deixe seu coração leve, porque não adianta você ficar pensando nisso quando você vai dormir à noite, porque você vai se estressar sem poder fazer nada sobre isso. virar pro cliente e falar, você não prefere... Tudo bem, você não pode esperar? Tá bom, eu te devolvo o dinheiro, mas você precisa me prometer que você vai devolver depois. Ou tipo, não, espera chegar, e aí depois a gente já te reembolsa na hora. Tipo, não tem o que fazer. É um padrão do mercado. Cada mercado tem a sua dor, igual o mercado de info deve ter a dor do cliente não saber por onde vai receber, a dor do Nutra, do cliente que às vezes não sabe, tipo, fator XYZ, não sabe como tomar às vezes, ou, tipo... O produto chegou quebrado. Dormiu no meio da VSL, não lembra o que comprou. Exato. Nossa, essa é bem específica. Então, tipo, eu vejo que cada mercado tem sua dor e o empresário, se você quer ganhar dinheiro, você tem que enfrentar essas dores. Total. E até pra gente entrar num dos momentos que eu mais gosto do podcast, eu quero até de fato dar abertura para nossa dinâmica do PanaQuest. Como que funciona? Nós três, cada um vai tirar uma carta e cada carta tem um tema específico. E nesse tema vocês vão passar o melhor insight de vocês, combinado? Beleza. Perfeito. Então, toca a vinheta do PanaQuest com a Gabriela e com a Jana. Começando a nossa dinâmica do PanaQuest aqui com a Jana e com a Gabriela. Mas olha, antes de começar, você já deixou seu like? Deixa o like aqui embaixo e principalmente se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist, porque se você estiver gostando desse episódio aqui, fica ligado que tem muitos outros. Tem podcast desde julho de 2022 que eu tava apresentando aqui há muitos anos atrás. Então, não só esse tipo de conhecimento, mas muitos mais que vão vir por aí, você acompanha toda quinta-feira às 5 horas da tarde, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, tá? Agora, sem mais enrolação, eu e as meninas, a gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes e elas vão passar o melhor insight delas. Eu já embaralhei as cartinhas, agora quero dar a opção para vocês escolherem e não ver o tema, tá? Vocês vão escolher as cartinhas e vão me devolver, beleza? Fiquem à vontade de escolher um tema que vocês quiserem aí. Eu vou pegar esse aqui. Puta merda. Agora, podem me passar e eu vou embaralhar, mas vocês já vão preparando, então, uma resposta. Impossível eu responder isso daí. Eu vou pegar do meio. A gente falou sobre isso no podcast, mas eu quero a melhor resposta de vocês. E eu acho que é a Jana que vai me dar essa resposta. Que é sobre contingência. Era essa que você tava falando? Era essa, eu falei, caralho. Qual que é a melhor dica que você pode Não sei passar? qual foi a última vez que eu abri o gerenciador. Eu tô com trauma de gerenciador uns anos atrás. Como eu já falei antes, tem ativos reais, antigos, 2021 pra trás. Viu aí uma BM no mercado 2024, 2023, joga no lixo, procura ativos antigos, 2021 pra trás, com muito gasto, tô falando o quê? Já gastou mais de 100 mil reais, pelo menos, em alguma conta delas. As contas que mais tiveram gasto são as primeiras que você vai começar a usar quando você começar a testar suas ofertas. Ela vai ter lá, sei lá, a BM tem 10 contas, ela gastou 100 mil reais na conta 1. É essa conta que você vai tentar validar a sua oferta. As outras você vai aquecendo, vai testando depois. E esse aí é o jeito que você vai ter que fazer um investimento inicial ali para ter esse ativo, mas ele é o que mais vai te gerar resultado e resultado rápido, porque você vai conseguir usar imediatamente. E vai tirar aquela brecha do erro, né? Será que é a minha oferta? Será que é o criativo? Quando você já entra com uma conta que ela já tem com gasto ali, por algum motivo ela já está preparada para receber aquela oferta, porque ela já teve anúncios aprovados, então fica um pouco mais fácil, ela já está um pouco mais otimizada, você anula esse fator. Tipo assim, eu já tô com uma conta boa, então meu problema não é conta. Meu problema vai ser ou a minha oferta ou o meu criativo. Vou dar uma dica, nem sei se eu podia falar isso, mas eu vou dar uma dica de uma coisa que eu fazia, nem sei se tá dentro daí, se não tá, eu acho que não tem problema nenhum. Eu trabalhei em contabilidade, né? Uhum. Então eu tinha acesso a empresas que faliram ou empresas que literalmente, tipo, só trocaram de filial de lugar. Uhum. Só que, pô, se você atende presencialmente naquele local, se você troca de lugar, você não tem mais aqueles leads. Uhum. Então logo você tem que mudar tudo.
Então, o que eu pegava? Mano, que errado. Eu acho que não é errado. Eu pegava e, por exemplo, buscava empresas que já tinham falido ou empresas que eu via no Google fechado indeterminadamente, por tempo indeterminado. Puxava o CNPJ, ia na Jusesp, pegava o telefone de algum dos sócios ali que estava no contrato social, ligava e perguntava quanto que ele me vendia aquela BM. A maioria das vezes o cara falava, mano, eu não uso isso daí e tal, não sei o que, você paga ali, tipo... É uma opção. uma Eu graninha, sabe? conheço gente que faz isso, que busca, assim, BMs de outras pessoas, de outros negócios. É uma opção. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada do que a escolha que você quer fazer, né? Quer pagar um pouco mais caro para um fornecedor ou quer buscar outras pessoas que tenham uma BM que talvez não estejam usando, né? Eu acho legal a ideia. Eu vou dar uma segunda dica, o Uber Manda Delivery. bala. Um ponto que tem acontecido ultimamente no Facebook é que quando ele identifica uma atividade suspeita, a BM tende a eliminar todos os administradores e voltar pro criador dela. E aí, às vezes, você gastou ali seus 5 mil reais, o último real que você tinha no bolso pra comprar uma BM, e ela sumiu do seu perfil. E aí você acha, pô, foi hackeado, o cara que me vendeu me enganou. Não, é só o Facebook que deu a louca aí e devolveu ela pro criador. O que a gente faz que isso não acontece mais na nossa operação? Imediatamente, depois que eu compro uma BM, eu verifico ela com a minha empresa, o meu perfil e a minha empresa. Eu coloco lá os dados da minha empresa, envio ela para verificação. Como a empresa é minha, ela vai ser verificada, não tem problema. Você coloca lá o número de telefone, o e-mail que tem a mesma URL, a mesma URL do... Enfim, que você usa lá no Facebook. E aí você verifica ela. Ela nunca mais vai sumir do seu perfil. E mesmo que aconteça, você tem provas concretas de que ela é sua. Então, esse é um jeito muito fácil, porque você joga aí no YouTube, tem lá vídeo de 1 minuto. Né? Vídeo de 1 minuto explicando como é que você verifica uma BM. E você nunca vai perder esse investimento que você fez. Provavelmente você gastou ali pelo menos uns 3, 5 mil reais. Pra ter ela, é legal que ela permaneça no seu perfil, né? Então, isso é algo que a gente fez e nunca mais teve problema com isso. Dica top. E olha, essa daí nem eu sabia. E agora, pro nosso próximo tema... Um medo que a Gabi e a Jana têm. Pode ser... Vamos começar pela Gabi. A gente tem ou Não, a gente o que teve? cada uma tem. Pode ser um medo que vocês têm hoje. Tipo, pode ser um medo pessoal, um medo da empresa, um medo... Um medo. Pode até ser um pouco soberbo de falar assim, mas eu não tenho medo hoje. Assim, não tenha nada, muito pelo contrário, eu quero correr mais riscos. Hoje a gente tem a nossa operação consolidada, assim, no Direct Response, e eu quero me arriscar mais. Eu quero criar novas coisas, eu quero me aventurar em coisas que eu não sei, eu quero aprender novas coisas. Eu acho que quando você realmente desbloqueia essa coisa de estar preso num lugar físico, dentro de uma empresa, ou dentro de um ecossistema que você não entende, assim, sabe? Tipo, e você sai dessa bolha, e você entende o potencial que você tem, o desenvolvimento que você pode adquirir, o crescimento pessoal, assim, a evolução pessoal, você para de ter medo das coisas. E, assim, honestamente, eu acho que eu nunca tinha escutado essa pergunta, e é interessante saber a minha própria resposta também agora, porque hoje eu não tenho medo de nada. E o foco principal era esse mesmo. Pode vir. E eu acho que o medo, na real, é de estar no mesmo lugar. Olhar pro mês passado, olhar pro ano passado e se ver estagnado. Eu acho que desde que a gente se propôs a abrir uma empresa juntas, falar bastante sobre mentalidade, a gente começou a identificar possíveis medos que a gente tinha e colocar qual é o pior cenário. Tenho medo da oferta parar de vender. Qual é o pior cenário? Pô, eu vou ter que fazer uma oferta nova. Eu sei fazer uma oferta. Não, tá tudo bem, não vou morrer se a minha oferta parar de vender. Minhas contas caírem. Pô, eu tenho aí restabeleço, tenho um insider, tenho 5 fornecedores que todo dia postam lá 100 BMs. Não é um medo mais pra gente. Então, acho que você tem que identificar esses piores cenários pra, de fato, ver o que é um medo pra sua vida, né? E agora, última cartinha. Hoje saiu 2 vezes. Hoje de manhã saiu um medo e um desejo. E agora, novamente, saiu um medo e um desejo. Que cada uma delas tem. Cara, hoje eu tenho o desejo de transformar a vida de mais pessoas, mas
no ponto da mentalidade, assim, sabe? Porque eu acho que que eu falei, algumas pessoas vêm conversar com a gente, sabe? Quando a gente fala muitas, é 2 pessoas no direct. Mas algumas pessoas vêm conversar comigo e muito voltado ali no negócio, do fazer a grana, do vencer, e tá certo, mas tá com a mentalidade ainda, tipo, não tá encaixada, sabe? Ainda não conseguiu entender que precisa furar a bolha, que precisa ter o sacrifício, que precisa ter consistência e disciplina, que precisa tentar e às vezes vai errar várias vezes. E isso foi o que mudou minha vida. Assim, antes do marketing digital, mudar a minha mentalidade foi o que me fez chegar onde eu tô hoje. E eu gostaria de passar e ser essa referência para as pessoas de um modo que eu pudesse ajudar elas de alguma forma. Não só em ganhar dinheiro, porque eu acho que ganhar dinheiro é consequência, mas fazer delas melhores. Top. E você? Perfeito. Não vou ser tão profunda, meu desejo. Meu desejo agora é a BMW ser entregue mês que vem lá em Goiânia. E o meu desejo Que superficial, né? O meu desejo Dinheiro é não entregar. importa pra mim, sim. Você vê o balanço que tem aqui, né? Eu acho que equilíbrio é tudo. É. E até pra gente ir pra essa parte e fechar com chave de ouro, que eu tinha comentado que é a parte que eu mais gosto, o que vocês duas podem dizer para as pessoas que apoiaram vocês desde o início, para as pessoas que não apoiaram só nessa parte empresarial, mas que apoiaram vocês no laço, até quando a gente tá falando de um ponto onde você precisa, por exemplo, de uma ajuda psicológica, tipo, daquele apoio, porque não é sempre que as coisas dão certo. Uhum. Então, pra quando você, tipo, aquela pessoa que você pensa, putz, mano, tipo, nem que sejam vocês duas agradecendo a vocês mesmos, mas as pessoas que fizeram tudo isso dar certo, aos mentores que fizeram vocês terem esse conhecimento, ao apoio, por exemplo, familiares que ajudaram vocês desde o início. O que vocês podem dizer diretamente pra eles, mas olhando pra câmera de quem tá assistindo vocês agora? Eu vou primeiro, então. Eu acho que a gente falou bem no início lá do podcast da importância de você ter um sócio. E às vezes você manja bastante aí de tráfego no Facebook ou no Google, whatever. Você sabe fazer uma oferta, você dá conta sozinho. Mas quando as coisas não estão legais, você ter alguém do seu lado, no mesmo barco com você, muda o jogo. Quando eu tô pra baixo, ter a Gabi me, tipo assim, encontrando energia de algum lugar dentro dela pra me colocar pra cima e fazer eu focar de novo, é o que faz a gente se manter constante nesse mercado. Então você ter alguém do seu lado é muito importante e eu acho que eu sou muito grata de ter desde o início, desde o momento que eu entrei pro marketing, dela ter me encontrado, na verdade, que é ela que me pescou aí zanzando pelo mercado local. Mas o fato da gente estar junta nessa é o que eu sou mais grata. Uhum. Top. E você, Gabi? Cara, Quer agradecer a mim agora, né? Eu vou naquele discurso do Snoop Dogg e Anitta, eu agradeço a mim, primeiramente a mim, segundamente a mim. Mas eu concordo com a Jana fala, quando você tem um sócio que tá ali com você e, pô, você tem dias ruins, é normal. E você tem alguém que te coloca pra cima e que, não, bora, vai dar certo e tal, isso é bem motivador. E, obviamente, acreditar em você. Quando eu entrei assim, pro digital, eu sabia que isso ia dar certo. Eu tinha 100% de certeza que isso ia dar certo. Eu só precisava saber como e ter o tempo para fazer isso acontecer. Então, você acreditar em você, eu acho que é primordial. Parece clichê, mas vão ser poucas pessoas que vão te apoiar. Assim, pouquíssimas. Assim, quando... Até, ela fala assim, mas até mesmo pra ela, quando eu falei pra ela, falei pros meus pais, pra minha mãe, tipo assim, porra, legal, mas não sei se funciona, pai e tal. Então, assim, você vai precisar ter culhão de dizer, pô, vou fazer isso acontecer e vai ser por mim e é isso aí, sabe? Eu também agradeço a galera que passou pela nossa jornada. Falei, o Saraiva foi um cara muito importante, continua sendo. Porra, a gente virou um amigo meu. Eu tenho gratidão, assim, pela conversa. Várias vezes ele deu vários insights, assim, que foram pontuais, assim, pra nossa operação. Depois dele veio o Igor. Eu também tenho gratidão à vida dele, à vida da Cíntia. Tipo, também foram pessoas que trouxeram muita mentalidade pra gente. E isso foi muito legal. Depois dele veio o Filemon. Filemon, cara, foi um cara, tipo, aprendi muito copy com ele, foi um mentor pra mim. Então, assim, me agregou muito. Apesar de não ter tido nenhuma experiência com o bife, mas é um cara muito da mentalidade.
E a gente escutou uma frase dele que é: o dinheiro é infinito. Dinheiro é infinito. A gente tava ouvindo uma live dele, eu acho que era no Instagram, assim, ele falou essa frase: o dinheiro é infinito. E isso virou uma chave na nossa cabeça. Explodiu, assim, tipo, ainda mais que a gente fica muito nesse jogo do faturamento, do dinheiro e tal. E quando ele falou isso, eu falei assim, cara, não tem por que ficar correndo por dinheiro. Dinheiro é infinito. Tipo assim, isso mudou muito, então... E você perde o medo de se colocar no jogo. De, por exemplo, pô, é 100 mil reais pra entrar no Nutra, então bora, 100 mil reais. A galera tá fazendo 1 milhão no dia, se vai voltar. O dinheiro é infinito. Então, assim, o dinheiro passa de mão pro pessoa e vai vir pra mim também. Eu acho que acreditar nisso é o que traz aquela coisa do... Só vai acontecer pra você o que você acredita que pode, né? Então, quando você passa a ter esses insights dessas pessoas... Cara, acredita nisso mesmo. Você vê ali gente com resultado. Ela falou ali, pô, o Saraiva, um cara fodaço do mercado. O Igão, o Filemon. Pô, Copy, ele deu ali umas dicas. A gente tinha acertado a nossa primeira oferta, trocou uma ideia com ele e depois a gente queria entender como você perguntou pra gente antes. Falou pra agradecer pra Cão, eu agradeço demais o Filemon, que foi uma call de 1 hora que fez eu faturar, assim, múltiplos 6 dígitos depois dessa call. E é absurdo, assim, né? E você precisa estar disposto a entender o que o cara tá te falando, sabe? Então, eu acho que eu tenho o meu ponto de genialidade ali, sou muito boa na oferta, no criativo, eu consigo fazer coisas muito boas e muito assertivas, mas foram várias pessoas que passaram na minha vida e eu tenho o total reconhecimento por todas elas. A gente passa a ser uma construção de cada pessoa que cruzou com a gente, né? E eu acho que é muito top todo esse reconhecimento, tanto... entre vocês, mas também das Galera, pessoas. faz o Pix aí depois, tá? Pra quem não acreditou, olha essa BMW aí agora. Mas falando agora mais sério, eu queria, de fato, agradecer muito a presença de vocês. Pra mim, demais. Conhecer vocês pessoalmente e até uma curiosidade, né? Elas já me cobraram no direct, mais específico a Gabi, de travar saque. Eu não travo saque de ninguém, gente. Eu não sou o dono da Cartpanda. Gente, Felipe ficou com o nosso primeiro dinheirinho do drop. É só... travou saca, é só mandar no Instagram do dono, assim, ó, dar um spam que a resolve rapidinho. Spam que resolve. Não, mentira, a gente não faz isso, pelo amor de Deus. Mas, de fato, a gente se conheceu lá no Panda Meeting. Eu acho que tanto essas experiências que a gente acaba proporcionando criam, de fato, esse laço, não só entre Cartpanda, empresa, com a Jana e com a Gabi, que são clientes, mas também com o Felipe, também com a Jana e com a Gabi. E essa conexão gera muito mais networking, muito mais conexão. Total. Eu já conheci, mais de 200 empresários que vieram aqui no podcast, já passou de... os convidados de Nutra já passou, acho que mais de 5 bilhões de resultado que já passaram por essas cadeiras. Absurdo, né? De faturamento. Então, pra mim, ainda é difícil 5 bilhões. Quanto que é 5 bilhões? Então, é muito, sabe? Eu parei pra fazer esse cálculo e, de fato, é surreal. E não tira o mérito nenhum de vocês, essa parte da autocomparação, porque o trabalho que vocês fazem hoje em dupla se torna vocês muito mais felizes, se torna a operação de vocês muito mais lucrativas. É isso que importa. E até pelo trabalho que vocês vêm fazendo, a gente tá aqui da Cartpanda podendo ajudar vocês como puder e como precisar. Eu fico muito feliz de saber que é uma parceria que tá só começando e que logo mais, que daqui pelo menos 1 ano, vocês já vão estar lá em cima, muito mais à frente. Então, eu agradeço muito a vocês também, não só por serem clientes, mas por vocês estarem me dando algo que é literalmente muito maior que o dinheiro, que é o tempo de vocês. De vocês terem pegado o avião, de terem vindo aqui, terem experiência no hotel, terem ido almoçar. Então, eu agradeço de fato pelo tempo de vocês aqui. Pra mim, isso como pessoa é muito importante. Então, obrigado de verdade ao tempo de vocês e principalmente aos resultados que vocês estão colhendo agora com a gente. Obrigadão, Felipe, e obrigado pela oportunidade de estar aqui, sei lá, dando talvez aí uma dica, um insight que pode mudar o jogo de alguém que tá assistindo, ouvindo aqui o podcast. Acho que é importante... Às vezes a gente fica mais low profile, mas ter essa oportunidade de trazer pro pessoal o que dá certo pra gente, talvez mudar a vida de alguém, é muito legal poder estar aqui. É um prazer te conhecer também, cara, foi genial trocar ideia contigo e entender um pouco mais sobre o propósito da Cart, é bem forte, eu fico muito feliz por fazer parte disso. E até pra quem assistiu esse podcast até o final, olha a hora do pitch aí, qual que é o Instagram de vocês? O meu é @GabrielaGovo. O meu é @Janabax. Inclusive, tá aqui na descrição. E se você quer ter os resultados, assim como elas, que começaram em menos de 2 anos atrás,
é totalmente possível, totalmente plausível. E você também que está aí de casa, quem sabe se daqui um ano e pouquinho não é você que está aqui sentado falando comigo. Então, o propósito desse podcast é literalmente transformar não só a tua operação como a tua empresa, mas principalmente transformar o seu modo de pensar. O trabalho que eu faço aqui é trazer a mentalidade das pessoas, dos meus convidados, e fazer com que você consiga se encaixar de fato nessa mentalidade, nessa frequência que todos os meus convidados têm aqui. Então, se você entender literalmente qual que é o propósito deles, tudo que eles buscam, os mecanismos que eles utilizam e colocar na tua operação, colocar na sua vida e colocar principalmente em prática, tenho certeza que um dia vai ser você que está aqui comigo, mudando muito mais vidas e principalmente não tendo só faturamento, mas tendo lucro no bolso e podendo falar para mim tudo que você aplicou na tua operação também. E assim, a gente vai sempre mudando mais vidas e melhorando cada vez mais a vida de todo mundo que quer vir pro digital. Mas olha, se você gostou desse episódio aqui e tá pelo Spotify, já salva essa playlist, deixa o like e principalmente, sabia que no Spotify dá para comentar também? Arrasta o dedo um pouco mais para baixo, comenta aqui o que você acha desse episódio, porque eu mesmo que vejo os comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify, e eu vou te responder, tá bom? Tá pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e senta o dedo no like e deixa nos comentários aqui também o que você achou, qual que foi o melhor insight e principalmente segue a Cartpanda nas redes sociais, CartpandaBR, para sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz, até desde que quando a gente vai fazer uma viagem, vai fazer uma premiação, vai entregar BMW, vai fazer cruzeiro, vai fazer viagens que a gente ainda não contou para vocês, novos lançamentos. Então sempre fica ligado, porque eu tenho certeza que a cada coisa que a gente for lançando na plataforma, você também vai ter algum benefício disso vendendo junto com a gente. Então eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.